Seja bem-vindo ao canal e audiolivro. Explore o melhor da literatura na plataforma Odyssey. Nossos audiolivros contam com narrações envolventes e produção de alta qualidade. Capítulo 31. A singular multiplicidade deste universo atrai a minha mais profunda atenção. Trata-se de uma coisa de fundamental beleza. Os diários roubados. Leto ouviu Moneio na antecâmara bem antes que Vi entrasse na pequena sala de audiências. Ela usava largas pantalonas verde pálidas, ajustadas nos calcanhares com fitas verde escuras para combinarem com as sandálias. Uma blusa folgada do mesmo verde escuro podia ser vista sob o manto negro. Parecia calma ao se aproximar de Leto e se sentou sem esperar pelo convite, escolhendo uma almofada dourada, em vez da vermelha que tinha ocupado antes. Levará menos de uma hora para Moneio trazê-la e a aguda audição de Leto captou o ruído de Moneio inquieto na antessala, fazendo com que emitisse um sinal para fechar o portal em arco que dava para lá. Alguma coisa perturbou Moneio, disse Vi. Ele se esforçou muito para não me revelar isso, mas, quanto mais ele tentava me acalmar, mais despertava minha curiosidade. Ele não a deixou assustada. Oh, não! Entretanto, me disse algo muito interessante. Disse que devo me lembrar sempre de que o Imperador Deus é uma pessoa diferente de todos nós. E por que isso é interessante? O interessante foi aquilo para o qual isso era apenas um prefácio. Ele disse que frequentemente se admira do papel que desempenhamos em criar essa diferença no Senhor. Isso é interessante. Creio que é uma verdadeira descoberta. Por que me chamou? Certa ocasião, seus senhores em 9, não são mais meus senhores, Senhor. Perdoe-me. Vou me referir a eles daqui em diante como os Ixianos. Ela sentiu gravemente, e então pediu que ele continuasse, repetindo, certa ocasião. Os Ixianos pensaram em criar uma arma, um tipo de caçador-rastreador, uma coisa mortífera auto-impulsionada com mente mecânica. Seria projetada com a capacidade de auto-aperfeiçoar-se e buscaria vida para reduzi-la a seus componentes inorgânicos. Nunca ouvi falar nessa coisa, Senhor. Sei disso. Os Ixianos não reconhecem que os construtores de máquinas sempre correm o risco de se tornarem inteiramente mecânicos. E essa é a derradeira esterilidade. Máquinas sempre falham, com o tempo. E quando essas máquinas enguiçassem não restaria nada, nenhum ser vivo. Às vezes acho que eles são loucos. Essa é a opinião de Antiac. Esse é o problema mais imediato. Os Ixianos encontram-se agora engajados num empreendimento que estão mantendo oculto. Até mesmo do Senhor, até mesmo de mim. Estou enviando a reverenda Madre Antiac para que investigue isso para mim. Para ajudá-la, quero que você lhe revele tudo o que puder a respeito do lugar onde passou a infância. Não omita qualquer detalhe, não importa quão insignificante. Antiac vai ajudá-la a se lembrar. Queremos cada som, cada perfume, as formas e os nomes dos visitantes, as cores, até mesmo as comichões na sua pele. A menor coisa pode ser vital. Acha que esse é o lugar que estão ocultando? Sei que é. E acha que estão fazendo essa arma nesse? Não, mas essa será a desculpa que usaremos para investigar o lugar onde você nasceu. Ela abriu a boca e aos poucos permitiu que um sorriso se formasse. Então disse, meu senhor é engenhoso. Falarei com a reverenda Madre imediatamente. Vi começou a se levantar, mas ele a deteve com um gesto. Não devemos dar a impressão de estarmos com pressa. Ela sentou-se outra vez na almofada. Cada um de nós é diferente, como observa Moneio, disse ele. A Gênese nunca para. Seu Deus continua a criá-la. Que Antiac vai descobrir? Já sabe, não sabe? Digamos que eu tenha uma forte convicção. Agora, você nunca mencionou o assunto que abordei antes. Não tem perguntas. Vai me fornecer as respostas na medida em que eu precisar delas. Era uma declaração carregada, dotada de tamanha sinceridade e confiança que deteve a voz de Leto. Ele só podia olhar para ela notando como era extraordinária essa realização dos Ixianos, essa humana. Vi permanecia extremamente sincera aos preceitos de uma moral pessoalmente escolhida. Era graciosa, honesta, calorosa e possuidora de um senso de empatia que a forçava a compartilhar cada angústia daqueles com quem se identificava. Ele podia imaginar a consternação de suas professoras Bene Gesserit quando confrontadas com esse núcleo irredutível de sinceridade. As professoras obviamente tinham ficado reduzidas à capacidade de adicionar um pequeno toque aqui, uma habilidade ali, tudo reforçando aquela força que a impedia de se tornar uma Bene Gesserit. E como isso devia tê-las exasperado. Senhor, disse ela, vou conhecer os motivos que o forçaram a escolher essa vida. Primeiro deve compreender como é poder ver nosso futuro. Com sua ajuda, tentarei. Nada pode ser separado de sua fonte, ele disse. A visão de futuro é a visão de um contínuo no qual todas as coisas se moldam como bolhas formando-se embaixo de uma cachoeira. Você as vê e então elas desaparecem na correnteza. Se a correnteza termina, é como se as bolhas nunca tivessem existido. A correnteza é o meu caminho dourado e eu vi o seu fim. Sua escolha,
Ela apontou para o corpo dele. Mudou esse fim? Está mudando. E a mudança não vem apenas da maneira como a minha vida é construída, mas também da maneira como vou morrer. Sabe como vai morrer? Não como. Conheço apenas o caminho dourado na qual ela irá ocorrer. Senhor, eu não. E difícil de entender, eu sei. Morrerei 4 mortes: a morte da carne, a morte da alma, a morte do mito e a morte da razão. E todas essas mortes contêm a semente da ressurreição. Vai retornar dos. As sementes retornarão. E, quando tiver partido, que será da sua religião? Todas as religiões são apenas uma única comunhão. O espectro permanece contínuo dentro do caminho dourado. Apenas acontece que os seres humanos veem primeiro uma parte e depois outra. As ilusões podem ser chamadas de acidentes dos sentidos. As pessoas ainda o adorarão, disse ela. Sim. Mas quando sempre terminar, restará apenas a cólera, ela disse. Haverá apenas a negação. E alguns dirão que o Senhor foi apenas um tirano comum. Uma fraude, concordou ele. Um aperto na garganta impediu-a de falar naquele momento. Depois ela disse, como é que sua vida e sua morte mudam o... Ela sacudiu a cabeça. A vida vai continuar. Acredito nisso, Senhor, mas como? Cada ciclo é uma reação ao ciclo precedente. Se pensar na forma do meu império, então conhecerá a forma do próximo ciclo. Ela virou o rosto a fim de não olhar para ele. Tudo que eu aprendi a respeito de sua família me disse que só faria isso. Ela gesticulou na direção dele sem olhar se tivesse um motivo altruístico. Mas não creio que eu conheça verdadeiramente a forma do seu império. A paz dourada de Leto. Existe menos paz do que alguns gostariam de nos fazer acreditar, ela disse, olhando de volta para ele. A honestidade dela, ele pensou. Nada a deteria. Esta é a hora do estômago, disse ele. E a hora em que nos expandimos tal como uma única célula se expande. Mas alguma coisa está ausente, disse ela. Ela é como os Duncans, ele pensou. Falta alguma coisa e ela sente imediatamente. A carne cresce, mas a psique não cresce, ele disse. A psique. Aquela consciência reflexiva que lhe diz quão viva você pode se tornar. Você conhece bem isso, Vi. E o sentido que lhe revela como ser sincera consigo mesma. Sua religião não é suficiente, ela disse. Nenhuma religião pode ser o suficiente. E uma questão de escolha, de uma única e solitária escolha. Entende agora por que sua amizade e sua companhia significam tanto para mim? Ela piscou os olhos cheios de lágrimas, assentindo com a cabeça. Por que as pessoas não sabem disso? Porque as condições não permitem. As condições que o Senhor dita? Precisamente. Examine todo o meu império. Está vendo a forma? Ela fechou os olhos, pensativa. Alguém deseja sentar-se à beira do rio e pescar o dia todo? Perguntou ele. Excelente. Esta é sua vida. Você deseja velejar num pequeno bote através de um mar interior e visitar estranhos? Soberbo. Que mais há para se fazer? Viajar pelo espaço? Perguntou ela, e havia um tom de desafio em sua voz. Vi abriu os olhos. Você já deve ter percebido que a corporação e eu não o permitimos. O Senhor não o permite. Certo. Se a corporação me desobedece, não recebe especiaria. E manter as pessoas presas nos planetas afasta-as de confusões. Algo mais importante que isso. Deixa-as com desejo de viajar. Isso cria uma necessidade de realizar viagens longas e ver coisas estranhas. No final, a viagem passará a ser um sinônimo de liberdade. Mas a especiaria se esgota. E a liberdade se torna mais preciosa a cada dia que passa. Isso só pode levar ao desespero e à violência, disse Vi. Um homem sábio entre meus antepassados. Na verdade eu fui essa pessoa, sabia? Compreende que não há estranhos no meu passado. Ela sentiu com a cabeça, admirada. Esse homem sábio observou que a riqueza é um instrumento de liberdade. Mas a busca da riqueza é o caminho para a escravidão. A corporação e a irmandade escravizam a si próprias. E os Ishianos e os Tleilaxu e todos os outros. Eles conseguem um punhado de melange escondida, de tempos em tempos, e mantêm a atenção fixa. Um jogo muito interessante, não acha? Mas quando a violência começar, haverá fome e desespero. Aqui em Arrakis também? Aqui, ali, por toda parte. As pessoas olharão para os dias da minha tirania como os bons tempos. Serei o espelho do futuro deles. Mas isso será terrível. Retrucou ela. Ela não podia ter outra reação, ele pensou. E continuou. Quando a Terra se recusar a sustentar as pessoas, os sobreviventes se aglomerarão em refúgios cada vez menores. Um terrível processo de seleção se repetirá em muitos mundos, comida decrescendo e taxas de natalidade explodindo. Mas a corporação não poderia. A corporação estará muito desamparada, sem melange suficiente para operar os transportes disponíveis. Mas os ricos não vão escapar. Alguns.
então o Senhor realmente não terá mudado coisa alguma. Só continuaremos lutando e morrendo, até que o verme da areia reine uma vez mais em Arrakis. Então nos teremos testado, com uma profunda experiência compartilhada por todos. Teremos aprendido que algo que pode acontecer em um planeta pode acontecer em qualquer planeta. Tanta dor e tanta morte, ela sussurrou. Você não entende a morte? Perguntou ele. Precisa entender. A espécie precisa entender. Toda a vida deve entender. Ajude-me, Senhor, disse ela baixinho. A experiência mais profunda para qualquer criatura, ele disse. Perto da morte vêm as experiências que a espelham ou trazem seu risco, doenças graves, acidentes e ferimentos. O parto para uma mulher, como foi um dia o combate para os homens. Mas suas oradoras peixes são. Elas ensinam sobrevivência, ele disse. Os olhos dela arregalaram-se com entendimento. Os sobreviventes. E claro, como você é preciosa. Como é rara e preciosa. Abençoados Ishianos. E malditos também. Também. Não pensei que pudesse entender suas oradoras peixes, disse ela. Nem mesmo Monei o percebe, ele disse. E eu me desespero quanto aos Duncans. E preciso apreciar a vida para desejar preservá-la, disse ela. E são os sobreviventes que mantêm o contato mais alegre e pungente com as belezas da vida. E mais comum as mulheres saberem disso do que os homens, já que o parto permite uma reflexão a respeito da morte. Meu tio Malk sempre disse que o Senhor tinha boas razões para impedir as lutas e a violência fortuita entre os homens. Que amarga lição! Sem algum tipo de violência prontamente disponível, os homens têm poucos modos de se testarem quanto às formas de enfrentar essa experiência fundamental, explicou ele. Alguma coisa está faltando. A psique não se desenvolve. Que é que as pessoas dizem a respeito da paz de Leto? Que o Senhor nos faz chafurdar numa inútil decadência, como porcos em sua própria sujeira. Sempre reconheça a precisão da sabedoria popular. Decadência. A maioria dos homens não tem princípios, disse ela. As mulheres de 9 queixam-se disso constantemente. Quando preciso identificar os rebeldes, olho para os homens com princípios, ele disse. Ela olhou para ele em silêncio, imaginando como essa simples reação revelava tão profundamente a sua inteligência. Onde acha que encontro meus melhores administradores? Uma pequena exclamação de espanto escapou dos lábios de Vi. E por princípios que você luta, continuou ele. A maioria dos homens passa a vida inteira sem ser testada, exceto no momento final. Eles dispõem de muito poucas arenas inamistosas para testarem a si mesmos. Eles têm o Senhor, disse ela. Mas eu sou muito poderoso. Sou equivalente ao suicídio. Quem buscaria a morte certa? Loucos, ou então os desesperados. Rebeldes. Sou equivalente à guerra. O último predador. Sou a força coesiva que os despedaça. Nunca pensei em mim mesma como uma rebelde, disse ela. Você é coisa muito melhor. E vai me usar de algum modo. Vou. Não como administradora. Já tenho bons administradores, incorruptíveis, sagazes, filosóficos e prontos a admitir seus erros, rápidos em perceber as decisões. E eles foram rebeldes. A maioria foi. Como são escolhidos? Eu diria que a maioria deles escolhe a si própria. Ao sobreviverem. Isso também. Mas há mais. A diferença entre um bom e um mau administrador conta-se em 5 batidas do coração. Os bons administradores fazem opções imediatas. Opções aceitáveis. Geralmente funcionam. Um mau administrador, por outro lado, hesita, vacila, pede comissões, pesquisas e relatórios. Acaba agindo de um modo que cria sérios problemas. Mas às vezes eles não precisam de mais informações para. Um mau administrador está mais preocupado com relatórios que com decisões. Ele quer um registro que possa exibir como desculpa para os seus erros. E os bons administradores? Eles confiam em ordens verbais. E nunca mentem a respeito do que fizeram quando suas ordens verbais causam problemas. Além disso, cercam-se de pessoas capazes de agir sabiamente com base em ordens verbais. Frequentemente a informação mais importante é aquela que revela que alguma coisa está indo mal. Os maus administradores escondem seus erros até que seja muito tarde para fazer correções. Leto a observava enquanto pensava nas pessoas que o serviam, principalmente Moneio. Homens de decisão, ela disse. Uma das coisas mais difíceis para um tirano encontrar, disse ele, são pessoas que realmente tomem decisões. E seu conhecimento íntimo do passado não lhe proporciona algum divertimento. A maioria das burocracias antes da minha buscou e promoveu pessoas que evitavam as decisões. Percebo. Como é que vai me usar, senhor? Casar-se-ia comigo? Um fraco sorriso tocou-lhe os lábios. As mulheres também podem tomar decisões. Eu me casarei com o senhor. Então vá e instrua a reverenda madre. Tenha certeza de que ela saiba o que está procurando. Minha Gênese. O senhor e eu já conhecemos meu propósito. Que não é isolado de sua fonte, disse ele.
Então ela se levantou. Senhor, poderia estar errado quanto ao seu caminho dourado? Será que a possibilidade de fracasso? Qualquer coisa e qualquer um podem falhar. Mas os amigos bons e corajosos sempre ajudam. Capítulo 32. Os grupos tendem a condicionar seu ambiente para a sobrevivência do todo. E, quando se desviam desse comportamento, isso pode ser tomado como sinal de doença grupal. Existem muitos sintomas indicativos. Eu, por exemplo, observo o ato de se compartilhar a comida. Essa é uma forma de comunicação, um sinal inescapável de ajuda mútua, que também carrega em si um indício mortífero de dependência. É interessante que hoje sejam os homens aqueles que usualmente cuidam da terra. São homens maridos. Um dia essa foi uma atividade exclusiva das mulheres. Os diários roubados. Deve perdoar-me a insuficiência deste relatório, escreveu a reverenda Madre Antiac. Responsabilize por isso a necessidade de pressa. Parto amanhã para 9, meu propósito sendo o mesmo que relatei em maiores detalhes anteriormente. O profundo e sincero interesse do Imperador Deus por 9 não pode ser negado, mas o que devo narrar aqui é a estranha visita que acabo de receber da embaixadora Xiana, Vinorei. Antiac estava sentada num banquinho inadequado, o melhor que conseguirá obter naqueles alojamentos espartanos. Estava sozinha em seu minúsculo quarto, o espaço dentro de um espaço que Lord Leto se recusará a mudar mesmo depois do aviso da Bene Gesserit quanto à traição dos Tleilaxu. Sobre o colo de Antiac se encontrava um pequeno quadrado preto tinto, com 10 milímetros de lado e não mais que 3 milímetros de espessura. Ela escrevia sobre esse quadrado com uma agulha brilhante, uma palavra sobre a outra, todas absorvidas pelo quadrado. A mensagem completa seria impressa sobre os receptores nervosos dos olhos de uma acólita mensageira, onde ficaria latente até que pudesse ser lida na sede da Irmandade. Vinorei apresentava tamanho dilema. Antiac conhecia os relatórios das professoras Bene Gesserit enviadas para instruir Vie9. Mas tais relatos continham demasiadas lacunas. Eles levantavam grandes questões. Por que aventuras passou, criança? Quais foram as coisas mais difíceis da sua infância? Antiac fungou e olhou para o quadrado negro que aguardava novas palavras. Tais pensamentos a faziam lembrar-se de uma crença Fremen no sentido de que a terra onde você nasce faz de você o que você é. Existem animais estranhos no seu planeta? Os Fremen perguntavam. Vi chegará com uma impressionante escolta de oradoras peixes, mais de 100 mulheres musculosas, todas fortemente armadas. Antiac raramente presenciara semelhante exibição de armamento. Pistolas laser, facas longas, lâminas de prata, granadas atordoantes. Acontecerá no meio da manhã. Vi entrará deixando as oradoras peixes a cercarem os alojamentos da Bene Gesserit, tudo exceto essa espartana sala interior. Antiac percorreu o alojamento com seu olhar. Lord Leto estava dizendo-lhe alguma coisa ao mantê-la aqui. É assim que você mede o seu valor para o Imperador Deus. Exceto, que agora ele enviava uma reverenda madre para 9, e o declarado propósito dessa jornada sugeria muitas coisas a respeito de Lord Leto. Talvez os tempos estivessem a ponto de mudar, com novas honras e mais melange para a Irmandade. Tudo depende de o quanto eu me sair bem. Vi entrará nesse quarto sozinha e se sentara recatadamente sobre o catre de Antiac, sua cabeça mais baixa que a da reverenda madre. Um detalhe interessante que não devia ter acontecido por acidente. As oradoras peixes obviamente podiam ter colocado as duas em qualquer outro lugar, em qualquer relacionamento que Vi ordenasse. E as primeiras palavras e chocantes de Vi deixaram pouca dúvida quanto a isso. Você deve saber desde o começo que eu vou me casar com Lord Leto. Fora necessário um profundo controle para evitar que ela abrisse a boca de espanto. O senso de verdade em Antiac confirmava a sinceridade das palavras de Vi, mas o significado completo disso ainda não podia ser avaliado. Lord Leto ordena que não diga nada a respeito disso para ninguém, acrescentou Vi. Que dilema, pensou Antiac. Será que poderei relatar isso às minhas irmãs na sede da Irmandade? Todos vão saber no devido tempo, explicou Vi. Ainda não é hora. Eu lhe digo isso apenas porque ajuda a conscientizá-la do peso da confiança de Lord Leto. Ele confia em você, em nós duas. Isto fizera Antiac estremecer de modo quase perceptível. O poder inerente a tal confiança. Sabe por que 9 a escolheu como embaixadora? Antiac perguntou. Sim. Desejavam que eu o seduzisse. E parece ter tido sucesso. Será que isso significa que os Ishianos acreditam nas histórias dos Tleilaxu a respeito dos hábitos indecentes de Lord Leto? Nem mesmo os Tleilaxu acreditam nelas. Posso tomar isso como sua confirmação quanto à falsidade de tais histórias. Vi falará com uma estranha ausência de emoção que mesmo o senso de verdade de Antiac e suas habilidades como mentata acharam difícil decifrar. Falou com ele e o observou. Responda essa pergunta por si mesma. Antiac dominou um pequeno impulso de irritação. A despeito de sua juventude, essa Vi não era uma acólita, e nunca daria uma boa Bene Gesserit. Que pena! Relatou isso ao seu governo em 9. Perguntou Antiac. Não. Por quê?
Eles logo saberão. Uma revelação prematura poderia prejudicar Lord Leto. Ela fala a verdade, lembrou-se Antiac. Sua primeira lealdade não é para Nove? Perguntou ela. Minha lealdade é para com a verdade. Vi sorriu então. Nove se saiu melhor do que pensava. Nove a considera uma ameaça ao imperador. Creio que a preocupação básica deles é com o conhecimento. Discuti isso com Ampre antes de partir. O diretor de assuntos ixianos fora da federação? É esse Ampre. Sim. Ampre está convencido de que Lord Leto permite ameaças à sua pessoa somente dentro de certos limites. Ampre disse isso. Ele não acredita que o futuro possa ser escondido de Lord Leto. Mas minha missão em Nove traz em si a sugestão de que... Antiac interrompeu-se e sacudiu a cabeça, depois acrescentou, porque Nove fornece máquinas e armamentos para Lord Leto. Ampre acredita que Nove não tem escolha. Uma força esmagadora destrói as pessoas que representam uma ameaça muito grande. E se Nove se recusasse, isso passaria dos limites para Lord Leto. Sem meio termo. Mas já pensou nas consequências de seu casamento com Lord Leto? Quer dizer as dúvidas que tal ato levantará quanto à sua divindade? Alguns vão acreditar nas histórias dos Tleilaxu. Vi apenas sorriu. Maldição, pensou Antiac. Como foi que perdemos essa garota? Ele está mudando a estrutura de sua religião, acusou Antiac. Claro que é isso. Não cometa o engano de julgar os outros a partir de si mesma, disse Vi. Quando Antiac começou a retrucar, ela acrescentou, mas não vim aqui para discutir com você a respeito do Senhor. Não, é claro que não. Lord Leto ordenou-me que lhe revelasse, com todos os detalhes de minha memória, a respeito do lugar onde nasci e fui criada. Enquanto refletia sobre as palavras de Vi, Antiac olhou para o quadrado preto em seu colo. Vi passará a contar os detalhes que o seu senhor, e agora noivo, lhe havia ordenado, detalhes que teriam sido tediosos, às vezes, se não fossem as habilidades mentais de Antiac para absorção de dados. Antiac sacudiu a cabeça ao considerar o que deveria ser relatado às suas irmãs na sede da Irmandade. Elas já estariam estudando a importância de suas palavras anteriores. Uma máquina capaz de ocultar a si mesma e seu conteúdo até mesmo da penetrante presciência do Imperador Deus? Seria possível tal coisa? Ou seria apenas um tipo diferente de teste, um teste da sinceridade Bene Gesserit contra a de Lord Leto? Mas e agora? Se ele já não soubesse da gênese dessa enigmática Vinorei? Esse novo desenvolvimento reforçava os resultados da computação mental de Antiac quanto às razões pelas quais for escolhida para essa missão em Nove. O Imperador Deus não confiava esse conhecimento às suas oradoras peixes. Não queria que elas suspeitassem de uma fraqueza da parte de seu senhor. Ou seria mesmo tão óbvio quanto parecia? Engrenagens dentro de engrenagens. Esse era o estilo de Lord Leto. Novamente Antiac sacudiu a cabeça. Curvou-se e reiniciou seu relatório para a Irmandade, deixando de mencionar a revelação de que o Imperador Deus escolhera uma noiva. Elas iriam descobrir logo. Enquanto isso, a própria Antiac consideraria as implicações. Capítulo 33. Se você conhece todos os seus ancestrais, então se torna uma testemunha pessoal dos eventos que criaram os mitos e as religiões do nosso passado. Reconhecendo isso, deve reconhecer-me como um criador de mitos. Os diários roubado. A primeira explosão aconteceu exatamente quando a escuridão da noite envolveu a cidade de On. A detonação pegou alguns farristas ousados, que passavam diante da embaixada ixiana, a caminho de uma festa onde, pelo que fora prometido, alguns dançarmos faciais representariam um antigo drama a respeito de um rei que matara seus filhos. Depois dos acontecimentos violentos dos primeiros 4 dias de festival, essas pessoas precisariam de alguma coragem para emergirem da segurança relativa de seus alojamentos. Histórias de mortes e ferimentos em testemunhas inocentes circulavam através da cidade, e aqui novamente, mais munição para os cautelosos. Nenhuma das vítimas e sobreviventes teria apreciado a observação de Leto de que as testemunhas inocentes estavam em escassez. Os sentidos aguçados de Leto detectaram a explosão e a localizaram. Numa fúria instantânea, da qual depois se arrependeria, ele gritou para suas oradoras peixes e lhes ordenou que exterminassem os dançarmos faciais, até mesmo aqueles que poupara anteriormente. Numa reflexão imediata, essa sensação de fúria fascinou Leto. Fazia tanto tempo desde a última vez em que ele sentirá uma raiva moderada. Frustração, irritação, esses tinham sido seus limites. Mas agora, com uma ameaça a Vinorei, a fúria. Essa reflexão fez com que ele modificasse a ordem inicial, mas não antes de algumas oradoras peixes já terem saído correndo de sua real presença, seus mais violentos desejos liberados pelo que tinham visto em seu senhor. Deus está furioso. Algumas delas gritavam. A segunda explosão pegou algumas oradoras peixes entrando na praça, limitando a transmissão da nova ordem de Leto e provocando mais violência. A terceira explosão, perto da primeira, fez com que o próprio Leto entrasse em ação. Ele propeliu sua carreta como um jaganata enlouquecido, saindo de sua câmara de repouso e entrando no elevador ixiano, de onde emergiu na superfície.
Saiu na extremidade da praça, encontrando uma cena de caos iluminada por milhares de globos luminosos flutuando livres no ar, liberados por suas oradoras peixes. O palco central da praça fora despedaçado, ficando intacta somente a base de plastiel por baixo da superfície pavimentada. Pedaços quebrados de alvenaria espalhavam-se pelo chão, misturados com os mortos e feridos. Na direção da embaixada haitiana, bem do outro lado da praça, havia um combate violento. "Onde está o meu Duncan?" gritou Leto. Uma bachar da guarda veio correndo através da praça para se colocar ao seu lado, onde ela relatou, enquanto respirava, ofegante: "Nós o levamos para a cidadela, senhor." "Que está acontecendo por lá?" perguntou Leto, apontando para a batalha diante da embaixada haitiana. "Os rebeldes e os Tleilaxu estão atacando a embaixada haitiana, senhor. Eles têm explosivos." Enquanto ela falava, outra detonação ocorreu diante da fachada despedaçada da embaixada. Leto viu corpos contorcendo-se no ar enquanto voavam para fora num arco para caírem no perímetro de um clarão brilhante que deixou uma pós-imagem laranja cheia de pontos pretos. Sem pensar nas consequências, Leto fez sua carreta flutuar nos suspensores e a lançou como uma bala através da praça, uma massa em disparada que sugava globos luminosos em sua esteira. Na extremidade da área de luta, ele saltou sobre suas defensoras e mergulhou no flanco dos atacantes, só então percebendo as armas laser que lançavam lívidos arcos azuis em sua direção. Sentiu a carreta golpeando carne, espalhando corpos à sua volta. A carreta o despejou diretamente em frente da embaixada, rolando sobre uma superfície dura enquanto ele atingia os destroços. Ele sentiu os raios laser comicharem em seu corpo anelado, depois uma onda de calor interior, seguida por um sopro de oxigênio escapando de sua cauda. O instinto o fez mergulhar o rosto profundamente no capuz de truta de areia e dobrar os braços nas profundezas protetoras de seu segmento frontal. O corpo de verme assumiu o controle, contorcendo-se e golpeando, rolando como uma roda louca, chicoteando para todos os lados. O sangue lubrificou a superfície da rua. Sangue que era água para o seu corpo, mas a morte liberava essa água. Seu corpo chicoteando escorregou e deslizou nela, a água produzindo fumaça azulada de cada junta de flexão, onde ela penetrava através da pele de truta da areia. Isso o enchia de uma agonia da água que provocava mais violência da parte do grande corpo. Ao primeiro ataque de Leto, o perímetro de oradoras peixes recuou. Uma bachar alerta viu a oportunidade agora apresentada e gritou acima do ruído da luta: "Peguem os desgarrados." As fileiras de mulheres guardiãs avançaram. Houve uma luta sangrenta por alguns minutos, lâminas golpeando a luz implacável dos globos luminosos, a dança dos arcos de armas laser, e mesmo mãos que golpeavam e dedos que mergulhavam em carne vulnerável. As oradoras peixes não deixaram sobreviventes. Leto rolou para fora da massa sangrenta que restara diante da embaixada, quase incapaz de pensar ante as ondas de agonia provocadas pela água. O ar à sua volta estava carregado de oxigênio, e isso lhe ajudava os sentidos humanos. Chamou sua carreta e ela flutuou em direção a ele, inclinando-se perigosamente sobre os suspensores danificados. Lentamente, ele coleou para cima da carreta inclinada e enviou o comando mental de retornar aos seus alojamentos debaixo da praça. Muito tempo atrás ele se havia preparado para a eventualidade de sofrer danos causados por água. Uma sala onde descargas de ar seco, superaquecido, limpariam seu corpo e o restaurariam. Areia seria melhor, mas não havia lugar dentro dos limites de On para necessária extensão de areia sobre a qual ele pudesse aquecer-se e raspar seu corpo até a sua pureza normal. No elevador, pensou em Vi e enviou uma mensagem para que ela fosse trazida a ele imediatamente. Se ela sobreviveu. Não tinha tempo agora para realizar a busca presciente, só podia ter esperanças, enquanto seu corpo, humano e pré-verme, ansiava pelo calor purificante. Uma vez na sala de limpeza, pensou em reafirmar sua ordem alterada. Poupem alguns dançarmos faciais. Mas a essa altura as oradoras peixes enlouquecidas estariam se espalhando pela cidade, e ele não tinha forças para fazer a varredura presciente que teria enviado suas mensageiras aos locais de encontro adequados. Quando ele saía da sala de limpeza, uma capitã da guarda lhe trouxe a notícia de que Vinorei, embora levemente ferida, estava em segurança e seria trazida à sua presença assim que a comandante local julgasse prudente. No ato, Leto promoveu a capitã da guarda a Subibachar. Era uma criatura pesada, do tipo Naila, mas sem o rosto quadrado desta, tinha feições mais arredondadas, mais próximas dos antigos padrões. Ela estremeceu no calor da aprovação por seu senhor e, quando este lhe disse que retornasse para deixar duplamente certo que nenhum dano ocorresse a Vi, ela se virou e saiu em disparada. Nem mesmo lhe perguntei o nome, pensou Leto, enquanto rolava para cima de uma nova carreta, na depressão de sua pequena sala de audiências. Gastou alguns minutos de reflexão para lembrar o nome da nova Subibachar, que eu emo. A promoção teria de ser confirmada. Anotou mentalmente para fazer isso em pessoa, depois. As oradoras peixes, todas elas, teriam de aprender imediatamente o quanto ele valorizava Vinorei. Não que houvesse muita dúvida quanto a isso depois dessa noite. Então realizou sua varredura presciente e enviou mensageiras para os oradores peixes na cidade. Mas o dano já fora feito,
corpos espalhados por toda On, alguns de dançarmos faciais, outros de gente apenas suspeita de o ser. E muitos me viram matar, pensou ele. Enquanto esperava pela chegada de Vi, reviu o que acabará de acontecer. Esse não fora um típico ataque dos Tleilaxu, mas o ataque anterior, na estrada para On, encaixava-se num novo padrão, todo ele apontando para uma única mente com um propósito letal. Eu poderia ter morrido lá fora, pensou. Isso começava a explicar por que não tinha previsto esse ataque, mas ainda havia uma razão mais profunda. Leto podia ver essa razão emergindo em sua consciência, uma soma de todos os indícios. Que ser humano conhecia melhor o Imperador Deus? Que ser humano possuía um lugar secreto de onde conspirar? Malki. Leto chamou uma guarda e pediu que perguntasse se a reverenda Madre Antiac já deixará Arrakis. A guarda retornou num instante para relatar. Antiac ainda se encontra em seu alojamento. A comandante da guarda de oradoras peixes diz que não foram atacadas lá. Leve esta mensagem para Antiac, disse Leto. Pergunte-lhe se agora compreende por que coloquei sua delegação em alojamentos tão afastados de mim. Diga-lhe que, enquanto estiver em 9, deve tentar localizar Malki. Deve relatar sua localização à nossa guarnição em 9. Malki, o antigo embaixador Ishiano, ele mesmo. Ele não deve continuar vivo e livre. Você deverá informar a comandante de nossa guarnição em 9 para que trabalhe em conjunto com Antiac, dando-lhe toda a assistência de que ela necessitar. Malki deve ser trazido a mim ou executado, o que for julgado necessário por sua comandante. A mensageira guarda sentiu, sombras projetando-se em seu rosto no lugar onde se colocará, ante o anel de luz iluminando o rosto de Leto. Ela não pediu uma repetição das ordens. Cada uma das guardas que trabalhavam mais junto dele havia sido treinada como gravador humano. Elas repetiriam exatamente as palavras de Leto, com as entonações originais, e nunca esqueceriam aquilo que o tinham ouvido dizer. Assim que a mensageira saiu, Leto enviou um sinal particular de indagação e, dentro de segundos, teve uma resposta de Naila. O engenho Ishiano dentro de sua carreta reproduzia uma versão não identificável da voz dela, um recital metálico, unicamente para seus ouvidos. Sim, Siona estava na cidadela. Não, Siona não havia contactado seus companheiros rebeldes. Não, ela ainda não sabe que estou aqui observando-a. O ataque à embaixada. Aquilo fora feito por um grupo dissidente chamado Elemento de Contato Tleilaxu. Leto suspirou mentalmente. Os rebeldes sempre davam a seus grupos rótulos tão pretensiosos. Algum sobrevivente? Ele perguntou. Não há sobreviventes conhecidos. Leto achou divertido que, embora a voz metálica não fornecesse os tons emocionais, sua memória o suprisse. Você fará contato com Siona, instruiu ele. Revele a ela que você é uma oradora peixe. Diga-lhe que não revelou isso anteriormente por saber que ela não confiaria em você e porque temia ser denunciada, já que você é solitária, entre as oradoras peixes, em sua fidelidade a Siona. Reafirme-lhe seu juramento de lealdade. Diga-lhe que você jura por tudo que lhe é sagrado que obedecerá Siona em tudo o que ela lhe ordenar. Se ela o ordenar, você o fará. E tudo isso é verdade, como você bem o sabe. Sim, senhor. A memória forneceu a fanática ênfase na resposta de Naila. Ela obedeceria. Se for possível, arranje uma oportunidade para que Siona e Duncan Aidarro se encontrem a sós, ele disse. Sim, senhor. Deixe que a afinidade desempenhe seu papel, pensou ele. Interrompeu o contato com Naila, pensou por um momento e então mandou chamar a comandante de suas forças na praça. Abachar chegou daí a pouco, uniforme escuro manchado e poeirento, a presença de sangue ainda em suas botas. Era uma mulher alta e magra, com linhas de envelhecimento no rosto que lhe davam feições aquilinas e um ar de poderosa dignidade. Leto lembrou seu nome de tropa, Ilho, que significava confiável no antigo idioma Fremen. Mas a chamou pelo nome materno, Nishai, filha de Shai, que estabeleceu o tom de sutil intimidade desse encontro. Repouse em uma almofada, Nishai, ele disse. Você trabalhou duro. Obrigada, senhor. Sentou-se na almofada vermelha que viu Zará. Leto notou as marcas de fadiga em torno da boca de Nishai, mas os olhos dela permaneciam alertas. Ela olhou para ele, ávida por ouvir suas palavras. Tudo está tranquilo na minha cidade, uma vez mais, ele disse, sem dar o tom de pergunta e deixando a interpretação para Nishai. Tranquilo mas não bom, senhor. Ele olhou para o sangue nas botas dela. E quanto à rua em frente à embaixada Ishiana? Está sendo limpa, senhor. Os concertos já estão sendo providenciados. E a praça? Pela manhã, estará como sempre esteve. O olhar dela permanecia firme em seu rosto. Ambos sabiam que ele ainda não chegará ao motivo dessa entrevista. Todavia, Leto agora identificava uma coisa assomando na expressão de Nishai. Orgulho de seu senhor. Pela primeira vez ela vira o Imperador Deus matar, e a semente de uma terrível dependência fora plantada. Se o desastre nos ameaçar, meu senhor virá. Era assim que aquilo parecia aos olhos dela. Não mais agiria em completa independência.
recebendo seu poder do Imperador Deus e sendo pessoalmente responsável pelo uso desse poder. Havia algo de possessivo na expressão dela. Uma terrível máquina mortífera esperava ali, esperando que ele chamasse. Leto não apreciava o que estava vendo, mas o dano já fora causado. Qualquer remédio agora exigiria pressões lentas e sutis. De onde os atacantes conseguiram pistolas laser? Indagou ele. De nossos próprios depósitos, senhor. A guarda do arsenal foi substituída. Substituída. Esse era um eufemismo que possuía certa adequação. As oradoras peixes caídas em desgraça eram isoladas e reservadas para o momento em que Leto encontrasse um problema que exigisse a ação de comandos suicidas. Elas morreriam felizes, é claro, acreditando que assim expiavam seus pecados. E mesmo o rumor de que essas desesperadas tinham sido enviadas já era suficiente para acalmar os distúrbios. O arsenal foi invadido por meio de explosivos? Ele perguntou. Explosivos e roubo, senhor. A guarda do arsenal descuidou-se. E a fonte dos explosivos? Parte da fadiga de Nishai era visível na maneira como ela encolheu os ombros. Leto só pôde concordar. Sabia que poderia pesquisar e identificar essas fontes, mas isso serviria para muito pouca coisa. Pessoas decididas sempre podiam achar ingredientes para confeccionar explosivos caseiros, coisas comuns como açúcar e alvejantes, fertilizantes e óleo inocentes, plásticos, solventes e extratos da sujeira debaixo de uma pilha de estrume. A lista era virtualmente interminável, crescendo com cada acréscimo ao conhecimento e à experiência humanos. Até mesmo em uma sociedade como aquela que ele havia criado, a qual tentava limitar a adoção de tecnologia e de novas ideias, não havia esperança real de eliminar completamente as armas pequenas que fossem perigosamente violentas. A ideia de controlar tais coisas era uma quimera, um mito perigoso e perturbador. A chave era limitar o desejo da violência. E nesse aspecto essa noite fora um desastre. Tanta injustiça nova, ele pensou. Como se tivesse ouvido seu pensamento, Nishai suspirou. E claro, as oradoras peixes eram treinadas desde a infância para evitarem a injustiça, sempre que possível. Devemos procurar os sobreviventes entre a população, disse ele. Cuidar para que suas necessidades sejam atendidas. Eles devem ser levados à conscientização de que os Tleilaxu foram os culpados. Nishai assentiu com a cabeça. Não havia alcançado o posto de Bashar permanecendo ignorante quanto à instrução básica. Por enquanto ela acreditava naquilo. Apenas por ouvir Leto dizer, acreditava na culpa dos Tleilaxu. E havia um sentido prático no seu entendimento. Sabia porque eles não tinham massacrado todos os Tleilaxu. Não se devem eliminar todos os bodes expiatórios. E devemos fornecer algum tipo de diversionismo, disse Leto. Felizmente, pode haver um bem ao nosso alcance. Mandarei chamá-la assim que acabar de conferenciar com Lady Vinorei. A embaixadora Ishiana, senhor? Ela não está implicada na... Ela é totalmente inocente, disse ele. Viu a crença no que dissera estabelecer-se nas feições de Nishai, uma cobertura de plástico que podia prender-lhe a mandíbula e vidrar-lhe os olhos. Até mesmo Nishai. Ele sabia as razões por que as tinha criado, mas algumas vezes se sentia um pouco assombrado com as suas criaturas. Ouço Lady Vi chegando à minha antessala. Mande-a entrar quando você sair. E, Nishai. Ela já estava de pé, mas esperou em paciente silêncio. Esta noite promovi que eu emo a subbachar, ele disse. Cuide para que isso se torne oficial. Quanto a você, estou muito satisfeito. Peça e receberá. Ele viu essa fórmula lançar uma onda de prazer através de Nishai, mas esta se controlou imediatamente, mostrando uma vez mais seu valor para ele. Vou testar que eu emo, senhor, ela disse. Se mostrar-se apta, poderei tirar férias. Há muitos anos não vejo minha família em Salusa Secundus. Quando quiser. E ele pensou, Salusa Secundus. E claro. A referência às origens de Nishai lembrou-lhe a quem ela se assemelhava, Arcauada. Ela tem o sangue dos Corrino. Somos parentes mais próximos do que eu pensava. Meu senhor é generoso, disse ela. Saiu, então, com uma nova elasticidade em seu andar. Ele ouviu a voz dela na antessala. Lady Vi, nosso senhor irá vê-la agora. Vi entrou, iluminada por trás e por um momento emoldurada pelo arco da porta, com passo hesitante, até que seus olhos se ajustaram à iluminação da câmara interior. E ela veio como uma mariposa atraída pelo brilho em torno do rosto de Leto, afastando o olhar apenas para buscar sinais de ferimentos ao longo do corpo mergulhado nas sombras. Ele sabia que não havia sinal visível, mas ainda lhe restavam dores e tremores internos. Os olhos de Leto detectaram um cochear quase imperceptível, vi apoiando-se mais na perna direita, embora um longo vestido de cor verdejade escondesse o ferimento. Ela parou na beira do declive que abrigava a carreta, olhando diretamente para os olhos dele. Disseram que você tinha sido ferida, Vi. Está sofrendo. Um corte na perna abaixo do joelho, senhor. Um pequeno pedaço de alvenaria arremessado pela explosão. Suas oradoras peixes o trataram com uma pomada que tirou a dor. Senhor,
Temi por sua segurança. E eu temi por você, gentil Vi. Exceto quanto à primeira explosão, eu não corri perigo, senhor. Elas me carregaram para uma sala subterrânea bem no fundo, embaixo da embaixada. Ela não viu o que fiz, pensou ele. Posso ser grato por isso. Mandei chamá-la para pedir seu perdão, ele disse. Ela sentou-se sobre a almofada dourada. Que há para ser perdoado, senhor? O senhor não há razão de... Estou sendo testado, Vi. O senhor? Existem aqueles que desejam saber até onde vai minha preocupação com a sua segurança, Vinorei. Ela apontou para cima. Aquilo. Foi por minha causa. Por nossa causa. Oh, mas quem? Você concordou em se casar comigo, Vi, e eu. Ergueu a mão para silenciá-la quando ela começou a falar. Antiac contou-nos o que você lhe revelou, mas isso não se originou em Antiac. Então, quem é? O quem não é importante. Mas há importante que você reconsidere. Devo dar-lhe a oportunidade de mudar de opinião. Ela baixou seu olhar. Como são suaves as suas feições, ele pensou. Era-lhe possível criar, apenas na imaginação, a experiência de toda uma vida humana partilhada com Vi. Havia exemplos suficientes em seu acervo de memórias sobre os quais poderia construir a fantasia de uma vida conjugal. Podia recolher nuances ao seu capricho, pequenos detalhes de uma experiência mútua, um toque, um beijo, todo aquele doce partilhar do qual se ergue uma coisa de beleza quase dolorosa. Algo que doía nele com uma dor mais profunda que as lembranças físicas de sua violência na embaixada. Vi ergueu o queixo e olhou dentro dos olhos dele. Ele viu uma ânsia apaixonada de ajudá-lo. De que outro modo eu poderia servi-lo, senhor? Ele se relembrou de que ela ainda era um primata, algo que ele não era mais, não de todo. As diferenças tornavam-se mais profundas a cada minuto. A dor permanecia dentro dele. Vi era uma realidade inescapável, uma coisa tão fundamental que nenhuma palavra poderia expressá-la. A dor dentro dele quase ultrapassava sua capacidade de suportá-la. Eu a amo, Vi. Eu a amo como um homem ama uma mulher. Mas não pode ser. Nunca. Lágrimas fluíram dos olhos dela. Devo partir. Devo retornar a 9. Ele só iria magoá-la, tentando descobrir o que saiu errado em seu plano. Ela viu a minha dor, pensou ele. Ela conhece a frustração e a futilidade. Que irá fazer? Não vai mentir. Não irá dizer que corresponderá ao meu amor como uma mulher em relação a um homem. Conhece a inutilidade. E conhece também seus próprios sentimentos em relação a mim, compaixão, admiração, uma curiosidade que ignora o medo. Então ficarei, disse ela. Desfrutaremos de tanto prazer quando pudermos obter do fato de simplesmente estarmos juntos. Creio que isto é o melhor que podemos fazer. E se significa que devemos nos casar, então que assim seja. Devo então partilhar com você um conhecimento que nunca dividi com outra pessoa. Eu lhe darei um poder sobre mim que... Não faça isso, senhor. E se alguém me forçar a... Você nunca mais deixará o meu lar. Meus alojamentos aqui na cidadela, os lugares seguros do Sarier, este será seu lar. Como quiser. Como é suave e franca a sua calma aceitação, pensou Leto. A dor pulsante dentro dele havia se acalmado. Isso em si era um perigo para ele e para o caminho dourado. Como são espertos os Ixianos! Mal que notara como os todo-poderosos eram forçados a enfrentar um constante canto da sereia, a atração do autodeleite, a constante consciência do poder exercido aos seus menores caprichos. Vi tomou esse silêncio como sinal de incerteza. Nós nos casaremos, senhor? Sim. Alguma coisa deve ser feita quanto às histórias dos Tleilaxu que... Nada. Ela olhou para ele, relembrando a conversa anterior. As sementes da dissolução já foram plantadas. Temo, senhor, que eu possa enfraquecê-lo, ela disse. Então deve encontrar meios de me fortalecer. Como pode fortalecê-lo o fato de diminuirmos a crença no Deus Leto? Ele pôde notar um sinal de mal que na voz dela, aquele jeito de pesar as coisas que o tornará tão revoltantemente charmoso. Jamais escapamos aos professores da nossa infância. Sua pergunta pede uma resposta, disse ele. Muitos continuarão a me adorar de acordo com os meus planos. Outros vão acreditar nas mentiras. Senhor, pediria que eu mentisse pelo Senhor? É claro que não. Mas lhe peço que fique em silêncio quando poderia falar. Mas se eles insultarem, você não protestará. Uma vez mais as lágrimas rolaram no rosto dela. Leto ansiava por tocá-las, mas elas eram água, dolorosa água. Deve ser feito desse modo, concluiu ele. Explicará para mim, senhor? Quando eu não mais existir, eles me chamarão de Shaitan, o imperador de Geena. A roda deve girar e girar ao longo do caminho dourado. Senhor, não seria possível que a ira fosse dirigida apenas contra mim? Não. Os Ixianos fizeram-na muito mais perfeita do que pensaram. Verdadeiramente a amo. Não posso evitá-lo. Não desejo causar-lhe dor. As palavras pareciam arrancadas com aflição de dentro dela.
O que está feito está feito. Não vamos chorar. Ajude-me a compreender. O ódio que vai desabrochar quando eu tiver partido, esse também se apagará no inevitável passado. Um longo tempo vai passar. E então, num futuro muito distante, meus diários serão encontrados. Diários. Ela pareceu chocada com a aparente mudança do assunto. Minhas crônicas sobre a minha época. Meus argumentos, minhas justificativas. Existem cópias, e fragmentos dispersos vão sobreviver, alguns numa forma distorcida, mas os diários originais estarão esperando, esperando e esperando. Eu os escondi muito bem. E quando forem descobertos, as pessoas então saberão que fui uma coisa bem diferente do que elas supunham. A voz dela saiu num trêmulo sussurro. Eu já sei o que elas vão aprender. Sim, minha querida Vi. Creio que você sabe. O Senhor não é nem Deus, nem diabo, mas uma coisa nunca vista antes e que nunca mais será vista outra vez, pois sua presença elimina tal necessidade. Ela enxugou as lágrimas do rosto, passando a mão sobre elas. Vi, você compreende como é perigosa. O alarme mostrou-se em sua expressão, na tensão de seus braços. Você tem as marcas de uma santa. E pode compreender como é doloroso encontrar uma santa no lugar errado, na época errada. Ela sacudiu a cabeça. As pessoas precisam ser preparadas para os santos, continuou ele. De outro modo, elas simplesmente se tornam suplicantes, seguidores e mendigos, adoradores enfraquecidos, para sempre abrigados à sombra do seu santo. Elas são destruídas por isso, pois isso produz apenas a fraqueza. Depois de alguns momentos de meditação, ela sentiu, e então perguntou, e existirão santos depois que tiver partido? Esse é o propósito do meu caminho dourado. A filha de Moneio, Siona, será. Por enquanto é apenas uma rebelde. Quanto à santidade, deixaremos que ela decida. Talvez faça apenas aquilo para o que foi gerada. E o que é, Senhor? Pare de me chamar de Senhor, disse ele. Seremos o verme e sua esposa. Chame-me de Leto se preferir. Senhor atrapalha. Sim, L. Leto. Mas o que é? Siona foi criada para governar. Existe perigo em tal coisa. Quando você governa, adquire o conhecimento do poder. Isso pode levar a uma impetuosa irresponsabilidade, a dolorosos excessos que podem gerar um terrível destruidor, o hedonismo desenfreado. Siona iria. Tudo o que sabemos a respeito de Siona é que ela pode permanecer dedicada a esse desempenho particular, ao padrão que preenche seus sentidos. Ela é necessariamente uma aristocrata, mas a aristocracia se volta principalmente para o passado. Essa é a falha. Você não enxerga muita coisa de qualquer caminho, a menos que seja como Janus, olhando simultaneamente para trás e para frente. Janus. Oh, sim, o deus com dois rostos opostos. Ela umedeceu os lábios com a língua. E você é Janus, Leto? Eu sou Janus aumentado 1 bilhão de vezes. Mas sou também algo inferior. Tenho sido, por exemplo, aquilo que meus administradores mais admiram, um responsável por decisões que podem ser levadas a cabo. Mas se os decepcionar, eles se voltarão contra mim, é verdade. Siona irá substituí-lo-se. Ah, que enorme se! Você observa que Siona ameaça minha pessoa. Mas ela não ameaça o caminho dourado. Existe também o fato de que minhas oradoras peixes possuem certa ligação com o Duncan. Siona parece tão jovem. E eu sou seu figurão favorito. O impostor que mantém o poder sob falsas afirmações, jamais consultando os desejos do seu povo. Eu não poderia falar com ela e... Não. Nunca tente persuadir Siona a coisa alguma. Prometa-me isso, Vi. É claro, se me pede, mas eu... Todos os deuses têm esse problema, Vi. Na percepção das necessidades mais profundas, devo frequentemente ignorar as mais imediatas. E não responder às necessidades imediatas é uma ofensa aos jovens. Não poderia argumentar com ela e... Nunca tente argumentar com pessoas que sabem que estão certas. Mas quando sabe que elas estão erradas, acredita em mim. Sim. E se alguém tentasse convencê-la de que sou o maior mal de todos os tempos, eu ficaria furiosa. Eu iria. Ela se interrompeu. A razão só é valiosa, ele disse, quando atua sobre o panorama físico, não verbal, do universo. Vi franziu a testa, pensando. Fascinava Leto sentir-lhe o despertar da consciência. Ah, suspirou ela. Nenhuma criatura racional jamais será capaz de negar novamente a experiência de Leto, disse ele. Vejo sua compreensão despertando. Despertar. É em torno disso que gira toda a vida. Ela assentiu com a cabeça. Sem discussão, pensou ele. Quando percebe a trilha, ela segue para descobrir aonde conduz. Enquanto houver vida, cada fim é um início. Eu vou salvar a humanidade até de si mesma. Novamente ela assentiu. A trilha ainda conduzia para frente. É por isso que, na perpetuação da humanidade, nenhuma morte pode ser um completo fracasso. É por isso que o nascimento nos toca tão profundamente. E por isso que a morte mais trágica é a morte de um jovem.
E 9 ainda lhe ameaça o caminho dourado. Sempre soube que eles conspiravam para realizar alguma coisa maligna. Eles conspiram. Vi não percebe a mensagem subreptícia em suas próprias palavras. Não tem necessidade de ouvi-la. Ele olhou para ela cheio de admiração. Vi possuía uma forma de honestidade que para alguns poderia parecer ingênua, mas que Leto reconhecia como não sendo meramente inconsciente. A honestidade não era o seu núcleo, constituía a própria Vi. Então vou mandar realizar uma exibição na praça amanhã, disse Leto. Será uma exibição dos dançarmos faciais sobreviventes. Depois disso, nosso noivado será anunciado. Capítulo 34. Que não reste dúvida de que eu sou uma reunião de meus ancestrais, uma arena na qual eles exercitam meus impulsos. Eles são minhas células e eu sou o corpo deles, esse é o Favrachi através do qual eu falo, a alma, o inconsciente coletivo, a fonte dos arquétipos, o repositório de todo trauma e de toda alegria. E sou a escolha do seu despertar. Meu Samadhi é o seu Samadhi. Suas experiências são minhas. Seu conhecimento destilado é minha herança. Esses bilhões sou eu. Os diários roubado. A exibição dos dançarmos faciais ocupou quase 2 horas do início da manhã e depois veio o anúncio que enviou ondas de choque através da cidade festival. Faz séculos desde a última vez que ele escolheu uma noiva. Mais de 1000 anos, minha cara. O desfile das oradoras peixes fora breve. Elas o aplaudiram com entusiasmo, mas estavam perturbadas. Vocês são minhas únicas noivas, ele dissera. Não era esse o significado de Siaino. Leto achava que os dançarmos faciais haviam representado bem, a despeito de seu óbvio terror. Os trajes tinham sido encontrados nas profundezas de um museu Fremen, mantos negros com capuz, cinturões de corda branca e falcões verdes, de asas abertas, sobre as costas, uniformes dos sacerdotes itinerantes do Muad'Dib. Junto com esses trajes, os dançarmos faciais haviam assumido rostos sombrios, cheios de rugas, e executaram uma dança que contava como as legiões do Muad'Dib haviam espalhado a religião delas através do império. Vi, usando um brilhante vestido prateado, com colar de jade verde, sentara-se ao lado de Leto na carreta real durante todo o ritual. Uma única vez ela se inclinou para junto de seu rosto e perguntou, isso não é uma paródia? Para mim, talvez. E os dançarmos faciais sabem disso? Suspeitam. Então não estão tão assustados quanto parecem. Oh, sim, estão assustados. Acontece apenas que eles são mais valentes do que a maioria das pessoas espera que sejam. A valentia pode ser tão tola, sussurrou ela. E vice-versa. Ela lhe concedeu um olhar avaliador antes de retornar sua atenção para o espetáculo. Quase 200 dançarmos faciais haviam sobrevivido ilesos e todos eles tinham sido reunidos nessa dança. Os intrincados entrecruzamentos e posturas podiam fascinar a assistência. Era possível observá-los, e por algum tempo, esquecer os sangrentos acontecimentos anteriores a esse dia. Leto lembrou-se disso ao se encontrar sozinho em sua pequena sala de reunião, pouco antes do meio-dia, quando Moneio chegou. Moneio vira a reverenda Madre Antiac embarcar num transporte ligeiro da corporação, conferenciara com a comandante das oradoras peixes a respeito da violência da noite anterior e fizeram um rápido voo de ida e volta à cidadela para se certificar de que Siona estava bem vigiada e não estiver implicada no ataque à embaixada. Retornará a On logo após o anúncio do noivado, não tendo recebido qualquer aviso prévio. Moneio estava furioso. Leto nunca o vira antes com tanta raiva. Ele entrou às pressas na sala e só parou a 2 metros do rosto de Leto. Agora vão acreditar nas mentiras dos Tleilaxu, disse ele. Leto respondeu num tom amistoso. Como persiste essa exigência de que nossos deuses sejam perfeitos? Os gregos eram muito mais razoáveis quanto a essas coisas. Onde ela está? Ele quis saber. Onde é que? Vi está repousando. Foi uma noite difícil e uma longa manhã. Quero que ela esteja bem descansada quando retornarmos à cidadela, esta noite. Como foi que ela conseguiu isso? Realmente, Moneio. Será que você perdeu todo o senso de cautela? Estou preocupado com o senhor. Tem ideia do que eles dizendo na cidade? Estou inteiramente consciente dessas histórias. Que está fazendo? Sabe, Moneio, creio que apenas os velhos panteístas possuíam a ideia certa a respeito das divindades, fracos mortais sob um disfarce mortal. Moneio ergueu ambos os braços para o céu. Eu vi a expressão no rosto deles. Abaixou os braços. Isso terá se espalhado por todo o império em 2 semanas. Certamente levará mais tempo que isso. Se seus inimigos precisavam de uma coisa para uni-los. Desonrar o Deus é uma antiga tradição humana, Moneio. Por que deveria eu ser uma exceção? Moneio tentou falar, mas se descobriu incapaz de pronunciar uma palavra. Caminhou ao longo da borda do fosso que continha a carreta, depois caminhou de volta, reassumindo a posição diante do rosto de Leto e olhando furioso para sua face. Se vou ajudá-lo, preciso de uma explicação. Por que fez isso? Emoções. A boca de Moneio formou a palavra sem pronunciá-la.
Elas vieram a mim quando eu pensava que já as tinha perdido para sempre, disse Leto. E como são doces estes últimos goles de humanidade. Convi. Mas certamente não pode. Memórias de emoções nunca são o suficiente, Moneio. Está me dizendo que se entrega a uma. Entrega. Certamente que não. Mas o tripé sobre o qual gira a eternidade é composto pela carne, o pensamento e a emoção. Senti que estava reduzido à carne e ao pensamento. Ela fez algum tipo de bruxaria, acusou Moneio. E claro que fez, e como sou grato a ela por isso. Se negamos a necessidade do pensamento, Moneio, como alguns o fazem, perdemos o poder da reflexão, tornamo-nos incapazes de definir o que nossos sentidos relatam. Se negarmos a carne, estaremos desgovernando o veículo que nos transporta. Mas, se negamos a emoção, perdemos todo o contato com o nosso universo interior. E foram as emoções o que eu mais perdi. Eu insisto, Senhor, para que? Está me deixando zangado, Moneio. Essa é uma emoção. Leto viu a fúria frustrada de Moneio esfriar, abafada como ferro quente mergulhado em água fria. Mas ainda restava nele um pouco de vapor. Não me preocupo por mim, Senhor. Minha preocupação é com o Senhor, e sabe disso. Leto falou suavemente. E a sua emoção, Moneio, e eu a considero muito. Moneio respirou fundo, trêmulo. Nunca tinha visto seu imperador Deus nesse estado de espírito, refletindo essa emoção. Leto parecia ao mesmo tempo exaltado e resignado, se Moneio estava interpretando corretamente. Não se podia ter certeza. Isso é que faz a vida valer a pena, disse Leto. O que faz a vida cálida e cheia de beleza. E isso que quero preservar, mesmo que me seja negado. Então, essa Vinorei. Ela me lembra de modo pungente o jihad butleriano. E a antítese de tudo que é mecânico e não humano. Como é singular, Moneio, que logo os ixianos, dentre todos os povos, produzissem essa pessoa que incorpora tão perfeitamente as qualidades que eu mais aprecio. Não compreendo sua referência ao jihad butleriano, senhor. Máquinas que pensam não possuem lugar no... O alvo do jihad eram as atitudes mecânicas, tanto quanto as próprias máquinas. Os seres humanos criaram aquelas máquinas para usurparem nosso senso de beleza, nossa necessária identidade, a partir da qual fazemos julgamentos vitais. Naturalmente, as máquinas foram destruídas. Senhor, ainda me ressinto do fato de dar boas-vindas a uma... Moneio. Vi me tranquiliza meramente com sua presença. Pela primeira vez em séculos não me sinto solitário, a não ser quando ela está longe de mim. Se eu não precisasse de outra prova de emoção, essa serviria. Moneio ficou em silêncio, obviamente sensibilizado pela evocação da solidão de Leto. Certamente podia compreender o que significava não poder partilhar as intimidades do amor. Sua expressão revelava isso. E, pela primeira vez em muito tempo, Leto notou o quanto Moneio estava envelhecido. Acontece tão repentinamente com eles, pensou. Isso deixou Leto profundamente consciente de o quanto se importava com Moneio. Eu não devia deixar que essas ligações emocionais acontecessem comigo, mas não posso evitar, principalmente agora que Vi está aqui. Eles vão rir do Senhor e fazer piadas obscenas, disse Moneio. Isso é bom. Como pode ser bom? E algo novo. Nossa tarefa sempre foi colocar o novo em equilíbrio e com ele modificar o comportamento, sem comprometer a sobrevivência. Mesmo assim, como pode gostar de uma coisa dessas? A invenção de obscenidades. Qual é o oposto da obscenidade? Os olhos de Moneio arregalaram-se num súbito questionamento. Ele já vira a ação de muitas polaridades, uma coisa sendo conhecida pelo seu oposto. As coisas destacam-se contra um fundo que as define, Leto pensou. Certamente Moneio perceberá isso. E muito perigoso, advertiu Moneio. O veredicto final do conservadorismo. Moneio não estava convencido. Um profundo suspiro o fez estremecer. Preciso me lembrar de que não devo afastar suas dúvidas, pensou Leto. Foi assim que falhei na praça, ante minhas oradoras peixes. Os ixianos estão segurando a borda esfarrapada das dúvidas humanas. Vi é uma evidência disso. Uma perturbação soou na antessala. Leto selou o portal contra qualquer intrusão impetuosa. Meu Duncan chegou, comentou ele. Provavelmente já ouviu sobre seus planos de casamento. Provavelmente. Leto percebeu que Moneio lutava com suas dúvidas, seus pensamentos inteiramente transparentes. Naquele momento, Moneio se encaixava tão perfeitamente em seu nicho humano que Leto tinha vontade de abraçá-lo. Ele representa todas as variações, confiança e dúvida, amor e ódio, tudo. Todas as qualidades que são desfrutadas no calor de uma emoção, no desejo de se entregar à vida. Como é que Vi está aceitando isso? Perguntou Moneio. Leto sorriu. Já que Moneio não pode duvidar de mim, tem que duvidar dos outros. Admito que esta não é uma união convencional. Ela é primata e eu não o sou mais inteiramente. Novamente Moneio se debateu com todas as coisas que só podia sentir, mas não expressar.
Observando Moneio, Leto sentia o fluxo de uma consciência observacional, um processo de pensamento que ocorria tão raramente, mas como uma ampliação tão vivida, quando acontecia, que Leto nem se mexia para não causar a menor ondulação no fluxo. O primata pensa e, ao pensar, sobrevive. Debaixo desse pensamento existe uma coisa que vem com as células. E a corrente da preocupação humana para com a espécie. Alguma coisa que eles disfarçam, prendem e escondem debaixo de barreiras espessas, mas eu já sensibilizei Moneio deliberadamente para essa atuação do seu eu mais interior. Ele me segue porque acredita que guarda o melhor caminho para a sobrevivência humana. Sabe que existe uma consciência celular. E o que descubro quando esquadrinho o caminho dourado? Isso é humanidade e nós dois concordamos, deve permanecer. Onde, quando e como será conduzida essa cerimônia? Perguntou Moneio. Não porquê, notou Leto. Moneio não mais buscava entender o porquê. Retornará ao terreno seguro. Era o majordomo, o diretor da casa do Imperador Deus, seu primeiro-ministro. Ele tem nomes, verbos, adjetivos e advérbios com os quais pode agir. As palavras trabalharão para ele ao seu modo habitual. Talvez Moneio jamais vislumbre o potencial transcendente de suas palavras, mas entende bem seus usos mundanos. E quanto à minha pergunta? Insistiu Moneio. Leto piscou para ele, pensando, eu, por outro lado, sinto que as palavras são mais úteis quando me descortinam um vislumbre de lugares atraentes e ainda não descobertos. Mas o uso das palavras é bem pouco compreendido por uma civilização que ainda acredita, sem questionar, no universo mecânico de causas e efeitos absolutos, obviamente redutíveis a uma única causa raiz e a um efeito primário. Como uma craca, o sofisma Ishiano Tleilaxu se agarra aos negócios humanos. Senhor, perturba-me profundamente quando não presta atenção. Mas eu presto atenção, Moneio. Não em mim. Até mesmo em você. Sua atenção vagueia, Senhor. Não precisa ocultar isso de mim. Eu trairia a mim mesmo antes de trair o Senhor. Acha que estou sonhando acordado? 5. Sonhando que, Senhor? Moneio nunca antes questionara essa palavra, mas agora. Leto explicou a alusão, pensando, quão ancestral. Os teares e lançadeiras funcionando na memória de Leto. Pele de animal para trajes humanos, de caçador para pastor. Os longos passos ao longo da escada rumo à consciência, e agora eles devem dar outro longo passo, maior ainda que os anteriores. Está se deixando levar por pensamentos fúteis, acusou Moneio. Tenho tempo para pensamentos fúteis. Essa é uma das coisas mais interessantes a respeito da minha existência como multidão singular. Mas, Senhor, existem assuntos que exigem sua. Você ficaria surpreso com o que pode surgir a partir de pensamentos fúteis, Moneio. Nunca me importei de dedicar um dia inteiro a coisas com as quais um ser humano não gastaria nem um minuto. Por que não? Com minha expectativa de vida em torno de 4.000 anos, que é um dia a mais ou a menos. Quanto tempo conta uma vida humana? 1 milhão de minutos. Já vivi quase tantos dias quanto isso. Moneio ficou imóvel, em silêncio, inferiorizado por essa comparação. Sentia sua própria vida reduzida a um cisco no olho de Leto. E a fonte dessa alusão não lhe passou despercebida. Palavras, 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 pensou Moneio. As palavras são quase sempre inúteis em assuntos do coração, disse Leto. Moneio conteve sua respiração a um mínimo. O Senhor pode ler pensamentos. Através da nossa história, continuou Leto, o uso mais poderoso das palavras tem sido de enlaçar algum acontecimento transcendental, dando a esse acontecimento um lugar nos registros aceitos, explicando esse acontecimento de tal modo que possamos mais tarde usar tais palavras e dizer, era isso que significava. Moneio sentiu-se derrotado por essas palavras, terrificado pelas coisas implícitas que elas podiam fazê-lo pensar. E assim que os acontecimentos se perdem na história, concluiu Leto. Depois de um longo silêncio, Moneio arriscou, não respondeu à minha pergunta, Senhor. E o casamento? Como ele parece cansado, pensou Leto. Totalmente derrotado. Falou rapidamente, nunca precisei tanto de seus serviços. O casamento deve ser realizado com o maior cuidado. Necessito da precisão de que só você é capaz. Onde, Senhor? Um pouco mais de vida na voz dele. Na vila de Tabur, no Sarier. Quando? Deixo a data por sua conta. Avise quando todas as coisas estiverem prontas. E quanto à cerimônia em si? Você a conduzirá. Vai precisar de assistentes, Senhor? Artefatos de algum tipo? Os paramentos do ritual? Alguma coisa que eu possa não? Não vamos precisar de muita coisa para nossa pequena charada. Senhor, eu lhe suplico. Por favor, você se colocará ao lado da noiva e a entregará no casamento. Usaremos o ritual dos antigos Fremen. Vai precisar de anéis de água, então. Sim, vou usar os anéis de água de Gane. E quem comparecerá à cerimônia, Senhor? Somente uma guarda de oradoras peixes e a aristocracia. Moneio olhou para o rosto de Leto. O que meu senhor chama de aristocracia?
Você, sua família, o séquito da casa, os cortesãos da cidadela. Minha fã. Monei o engoliu em seco. Está incluindo Siona? Se ela sobreviver ao teste. Ela não pertence à família? E claro, senhor. Ela é uma Atreides. Então inclua Siona. Monei tirou de dentro do bolso um minúsculo memogravador, artefato histiano preto e desprovido de detalhes, cuja própria existência feria as prescrições do jihad butleriano. Um suave sorriso tocou os lábios de Leto. Monei conhecia seus deveres e iria executá-los. O clamor de Duncan Aidarro, do lado de fora do portal, tornou-se mais estridente, mas Monei ignorou esse som. Monei conhece o preço dos seus privilégios, pensou Leto. E outro tipo de casamento, o casamento entre o privilégio e o dever. E a explicação do aristocrata e sua desculpa. Monei terminou de tomar suas notas. Alguns detalhes, senhor, disse Monei. Haverá algum traje especial para Vi? O traje destilador e o manto de uma noiva Fremen, os autênticos. Joias ou outras quinquilharias. O olhar de Leto fixou-se nos dedos de Monei, os dedos arranhando o minúsculo gravador, e viu ali a dissolução. Liderança, coragem, senso de conhecimento e de ordem. Monei possui tudo isso em abundância. Eles o cercam como uma aura sagrada, mas ocultam de todos os olhos, exceto dos meus, a podridão que o devora por dentro. E inevitável. E se eu partisse, ela se tornaria visível para todos. Senhor, Monei insistiu. Está devaneando. Ah, ele gosta da palavra. Isso é tudo, disse Leto. Apenas o manto, o traje destilador e os anéis de água. Monei curvou-se e se afastou. Ele está olhando para frente agora, Leto pensou. Mas mesmo essa novidade vai passar. Ele se voltará para o passado uma vez mais. E eu já tive tantas esperanças em relação a ele. Bem, talvez Siona. Capítulo 35. Não crie heróis, disse meu pai. A voz de Ganima, da história oral. Só pelo modo como Aidarro caminhou pela pequena câmara, seus gritos exigindo uma audiência agora recompensados, Leto pôde ver uma importante transformação no Gola. Era uma coisa que já se repetira tantas vezes que se tornará profundamente familiar para ele. O Duncan nem mesmo cumprimentara Monei, que saía. Tudo se encaixava num padrão. E como o padrão se tornará aborrecido. Leto tinha um nome para essa transformação nos Duncans. Chamava-a de Síndrome do Desde. Os Golas frequentemente nutriam suspeitas a respeito de coisas secretas que poderiam ter sido desenvolvidas através dos séculos de esquecimento, desde sua última consciência relembrada. O que as pessoas tinham feito durante todo esse tempo? Porque elas poderiam querer a mim, esta relíquia do passado. Nenhum ego poderia dominar tais dúvidas para sempre, especialmente num homem desconfiado. Um dos Golas acusara Leto. O Senhor colocou coisas no meu corpo. Coisas que eu desconheço. Essas coisas no meu corpo lhe dizem tudo o que estou fazendo. Sou espionado por toda parte. Outro o acusara de possuir uma máquina manipuladora que nos obriga a fazer tudo o que deseja que façamos. Uma vez desencadeada, a síndrome do desde nunca mais era inteiramente eliminada. Podia ser freada, desviada, mas a semente dormente brotaria à menor provocação. Aidarro parou onde Monei estivera e havia uma expressão velada, de suspeitas não especificadas, em seus olhos, na disposição de seus ombros. Leto deixou que a situação fervesse, levando essa condição à consciência. O olhar de Aidarro fixou-se no seu, depois se afastou para examinar a sala. Leto reconheceu os sentimentos que havia por trás daquele olhar. Os Duncans nunca esquecem. Enquanto estudava a disposição da sala, usando os artifícios de percepção que lhe haviam sido ensinados séculos atrás por Lady Jéssica e pelo Mentat Tufiravat, Aidarro começou a perceber um sentimento atordoante de afastamento. Julgou que a sala o rejeitava, cada coisa que havia nela, as almofadas macias, coisas grandes e bulbosas, feitas de ouro verde e de um vermelho que era quase roxo, os tapetes Fremen, cada qual uma peça de museu, dobrando-se um sobre o outro em espessas pilhas em torno do fosso de Leto, a falsa luz solar de um globo luminoso histiano, que envolvia o rosto do imperador num calor seco, tornando as sombras ao redor mais profundas e misteriosas, o cheiro do chá de especiaria, vindo de algum lugar próximo, e aquele rico odor de melange que se irradiava do corpo de verme. Aidarro sentia que muita coisa lhe havia acontecido, e muito rapidamente, desde que os Tleilaxu tinham abandonado a mercê de Luli e da amiga naquela despojada cela de prisão. Muita coisa, muita coisa. Estarei aqui realmente? Perguntou-se. Será que este sou eu? Que pensamentos são esses que eu estou tendo? Olhou para o corpo imóvel de Leto, aquela massa enorme e sombria que jazia, silenciosa, na carreta dentro do fosso. A própria imobilidade daquela massa carnuda apenas sugeria energias misteriosas, energias terríveis que poderiam ser liberadas de formas que ninguém mais poderia prever. Aidarro ouvirá histórias a respeito da luta na embaixada histiana, mas os relatos das oradoras peixes tinham uma aura de intervenção milagrosa que obscurecia os dados físicos.
Ele caiu voando sobre eles e executou um terrível massacre entre os pecadores. Como foi que ele fez isso? Perguntara Aidarro. Ele era um deus irado, responderá a informante. Irado, pensou Aidarro. Teria sido por causa da ameaça a Vi. As histórias que ele tinha ouvido. Nenhuma era convincente. Vi casando-se com essa massa. Não era possível. Não a encantadora Vi, a Vi de suave delicadeza. Ele está fazendo algum jogo terrível, está nos testando, nos testando. Não havia uma realidade honesta nessa época, paz alguma, exceto a presença de Vi. Tudo mais era insanidade. Enquanto voltava a atenção para o rosto de Leto, aquela Face Atreides esperando em silêncio, o senso de estar deslocado tornou-se ainda mais forte em Aidarro. Começou a imaginar-se, por um sutil aumento de esforço mental, ao longo de alguma estranha trilha nova, ele não poderia romper as barreiras fantasmagóricas e relembrar todas as experiências dos outros Golidaus. Que será que eles pensavam quando entravam nesta sala? Será que sentiam esta sensação de deslocamento, esta rejeição? Só com um pequeno esforço extra. Sentiu-se tonto e imaginou que poderia desmaiar. Há algo errado, Duncan. Era o tom de voz mais calmo e moderado que Leto podia conseguir. Não é real, disse Aidarro. Não pertenço a este lugar. Leto preferiu fazer-se de mal-entendido. Mas minha guarda me diz que você veio até aqui por sua própria escolha, que você viajou de Tóptero desde a cidadela e exigiu uma audiência imediata. Eu quero dizer aqui, agora. Nesta época. Mas eu preciso de você. Para quê? Olhe à sua volta, Duncan. As maneiras pelas quais você pode me ajudar são tão numerosas que você não poderia realizá-las todas. Mas aquelas suas mulheres não me deixam lutar. Cada vez que tento ir para onde está. Está questionando o fato de ser mais valioso vivo do que morto? Leto fez um som cacarejante, depois disse, use a cabeça, Duncan. É isso o que eu valorizo mais. E meu esperma? Que valor ele tem? O esperma é seu para o colocar onde desejar. Não quero deixar para trás viúva e órfãos, da maneira como... Duncan. Eu disse que a escolha é sua. Aidarro engoliu em seco. Você cometeu um crime contra nós, Leto, um crime contra nós todos, os Golas que ressuscita sem jamais nos perguntar se é isso que desejamos. Essa era uma novidade em relação ao pensamento dos Duncans. Leto olhou para Aidarro com renovado interesse. Que crime? Oh, eu ouvi cuspindo profundos pensamentos, acusou Aidarro. Apontou o dedo por sobre o ombro, indicando a entrada do aposento. Sabe que pode ser ouvido lá fora, na antessala. Quando desejo ser ouvido, sim. Mas somente meus diários ouvem tudo. Mas gostaria de saber a natureza do meu crime. Há um tempo, Leto, um tempo em que você está vivo. O tempo em que você deve estar vivo. Pode haver uma espécie de mágica nesse tempo, algo que você sente enquanto está vivendo nele. E você sabe que nunca mais vai haver uma época como essa. Leto piscou, sensibilizado pela angústia do Duncan. As palavras eram evocativas. Aidarro elevou ambas as mãos, com as palmas para cima, à altura do peito, um mendigo pedindo uma coisa que ele sabia não poder receber. Então, você acorda e relembra sua morte, e relembra os tanques Axloto, e a maldade dos Tleilaxu que despertou você, e se supõe que tudo vá começar de novo. Mas não começa. Nunca é mais o que era. Isso é um crime. Eu tirei a mágica. Sim. Aidarro deixou as mãos caírem nos lados do corpo e as comprimiu em punhos. Sentia-se arrastado na crista de uma vaga que iria afogá-lo à menor distração. E quanto a Eoka? Leto pensou, isso também nunca vai acontecer de novo. Mas o Duncan não entenderia a diferença. Que o fez vir correndo desde a cidadela? Perguntou Leto. Aidarro respirou fundo e então, e verdade? Vai se casar? E verdade? Com essa Vinorei, a embaixadora Ishiana? Correto. Aidarro lançou um rápido olhar ao longo do comprimento de Leto. Eles sempre procuram os órgãos genitais, pensou Leto. Talvez eu devesse ter feito alguma coisa, uma protuberância volumosa para deixá-los chocados. Sufocou a risada que ameaçava escapar de sua garganta. Outra emoção ampliada. Obrigado por isso, Vi. Obrigado, Ishianos. Aidarro sacudiu a cabeça. Mas você, existem outros elementos fortes num casamento, além do sexo, disse Leto. Vamos ter filhos de nossa própria carne? Não. Mas os efeitos dessa união serão profundos. Eu ouvi enquanto estava falando com Moneio, disse Aidarro. Pensei que fosse algum tipo de piada, uma... Cuidado, Duncan. Realmente a ama? Mais profundamente do que qualquer homem jamais amou uma mulher. Bem, e quanto a ela? Será que ela... Ela sente uma compaixão arrebatadora, uma necessidade de partilhar comigo, de dar o que puder dar. E a natureza dela? Aidarro suprimiu um sentimento de repugnância. Moneio está certo. Vão acreditar nas histórias dos Tleilaxu. Esse será um dos efeitos profundos. E ainda quer que eu procrie com Siona.
Você conhece meus desejos. Eu deixo a escolha para você. Quem é aquela mulher? Aquela Naila. Você já conheceu Naila? Ótimo. Ela e Siona agem como irmãs. Aquela Brutamontes. Que está acontecendo entre elas, Leto? O que você gostaria que estivesse acontecendo? E que importância tem isso? Nunca conheci uma pessoa tão brutal. Ela me faz lembrar Raban, a besta. Você nunca saberia que ela é uma mulher se ela não. Vocês já se encontraram antes. Conheceu-a como amiga. Aidar olhou para ele num rápido silêncio, o silêncio de uma criatura rasteira que sente a aproximação do falcão. Então confia nela? Perguntou Aidarro. Confiar? Que é confiar? O momento está chegando, pensou Leto. Podia ver a coisa se formando nos pensamentos de Aidarro. Confiança é aquilo que se dá num voto de lealdade, ele disse. Como a confiança que existe entre mim e você? Perguntou Leto. Um sorriso amargo tocou os lábios de Aidarro. Então é isso que você está fazendo com Vinorei? Uma associação, um compromisso de... Vi e eu já confiamos um no outro. Confia em mim, Leto? Se eu não puder confiar em Duncan Aidarro, então em quem mais poderei confiar? E se eu não puder confiar em você? Então terei pena de você. Aidarro recebeu isso com um choque quase físico. Seus olhos se arregalaram com as obrigações não verbalizadas. Ele queria confiar. Queria a mágica que não viria nunca mais. Então Aidarro indicou que seus pensamentos partiam numa curiosa tangente. Eles podem nos ouvir lá na antessala? Não. Mas meus diários ouvem. Moneio estava furioso. Qualquer um podia ver. Mas saiu como um carneiro dócil. Moneio é um aristocrata. Está casado com o dever, com as responsabilidades. Quando se lembra dessas coisas, sua raiva desaparece. Então é assim que o controla. Ele controla a si mesmo, disse Leto, relembrando como Moneio olhara para cima, depois de tomar notas, não à espera de uma aprovação, mas para estimular seu senso de dever. Não, insistiu Aidarro. Ele não se controla. É você que o faz. Moneio está preso ao passado por vontade própria. Eu não fiz isso. Mas ele é um aristocrata. Um Atreides. Leto relembrou as feições envelhecidas de Moneio, pensando em como era inevitável que a aristocracia se recusasse a cumprir sua derradeira obrigação, que era sair do caminho e desaparecer na história. Ele teria que ser afastado. E o seria. Nenhum aristocrata jamais superara as exigências de mudança. Aidarro ainda não havia terminado. Não é um aristocrata, Leto? Leto sorriu. A derradeira aristocracia morre em mim. E pensou, o privilégio transforma-se em arrogância. A arrogância promove a injustiça. As sementes da ruína desabrocham. Talvez eu não vá ao seu casamento. Nunca me imaginei como um aristocrata. Mas você o foi. Foi o aristocrata da espada. Poe era melhor, lembrou Aidarro. Leto falou com a voz do Muad'Dib. Porque você me ensinou. Depois voltou ao tom normal. A tarefa implícita da aristocracia é ensinar, por vezes através de um horrível exemplo. E ele pensou, o orgulho do berço leva as fraquezas do casamento consanguíneo e a miséria. Está aberto o caminho para o orgulho da riqueza e das realizações. Entram os novos ricos, montando no poder como os Harkonnen o fizeram, nas costas do ancien regime. O ciclo repetia-se com tamanha insistência que Leto achava que alguém já devia ter percebido como ele se fundira a padrões de sobrevivência de que a espécie já não necessitava, mas nunca perderá. Mas não. Ainda carregamos conosco um detrito que devemos eliminar. Existirá alguma fronteira? Perguntou Aidarro alguma fronteira onde eu pudesse me perder e nunca mais ser parte disto? Se há alguma fronteira, então você deve ajudar-me a criá-la, disse Leto. Não existe atualmente qualquer lugar para ir aonde outros de nós não possam segui-lo e encontrá-lo. Então não me deixaria partir? Vá, se quiser. Outros de você tentaram. Digo-lhe que não existe fronteira, nenhum lugar para se esconder. Agora mesmo, como tem sido há muito, muito tempo, a humanidade é como uma criatura unicelular, unida por uma perigosa cola. Nenhum planeta novo, nenhuma estranha. Nós crescemos, mas não nos separamos. Porque você nos mantém unidos. Acusou ele. Não sei se você pode entender isto, Duncan, mas se existe uma fronteira, algum tipo de fronteira, então o que se encontra atrás de você não pode ser mais importante do que o que jaz adiante. Você é o passado. Não, Moneio é que é o passado. Ele é muito rápido na hora de erguer as tradicionais barreiras aristocráticas contra todas as fronteiras. Você deve entender o poder dessas barreiras. Elas não apenas envolvem os planetas e as terras desses planetas, mas envolvem as ideias. Elas reprimem a mudança. Você reprime a mudança. Ele não vai se desviar, pensou Leto. Mais uma tentativa. O sinal mais seguro de que existe uma aristocracia é a descoberta de barreiras contra a mudança, cortinas de ferro, de aço, pedra ou qualquer substância que exclua o novo, o diferente.
Sei que deve haver uma fronteira em alguma parte, disse Aidarro. Você a está escondendo. Não escondo fronteira alguma. Eu quero fronteiras. Quero surpresas. Eles chegam direto ao ponto, pensou Leto, e então se recusam a atingi-lo. Confirmando essa previsão, os pensamentos de Aidarro dispararam em nova trilha. Realmente fez com que dançarmos faciais se exibissem no seu noivado. Leto sentiu um impulso de raiva, seguido imediatamente por um prazer perverso ante o fato de poder sentir emoções com tal profundidade. Queria deixar que essa emoção gritasse para o Duncan, mas isso nada resolveria. Os dançarmos faciais se exibiram, confirmou. Por quê? Eu queria que todos compartilhassem minha felicidade. Aidarro olhou para ele como se tivesse acabado de descobrir um inseto repelente em sua bebida. Com voz tranquila, ele disse: essa é a coisa mais cínica que já ouvi um Atreides dizer. Mas um Atreides a disse. Está deliberadamente tentando me enrolar. Está evitando minha pergunta. Outra vez na briga, pensou Leto. E disse: os dançarmos faciais de Bene Tleilaxu são uma colônia de organismos. Individualmente, são híbridos. Essa é uma escolha que eles fazem para e por si mesmos. Leto esperou, pensando: devo ser paciente. Eles precisam descobrir por si mesmos. Se eu disser, não vão acreditar. Pense, Duncan, pense. Depois de um longo silêncio, Aidarro disse: fiz o meu juramento. Isso é importante para mim. Ainda é importante. Não sei o que você está fazendo nem por quê. Foi por isso que voltou da cidadela. Sim. Vai voltar para lá agora. Que outra fronteira existe? Muito bom, Duncan. Sua raiva sabe, mesmo que sua razão não saiba. Vi vai para a cidadela esta noite. Eu me juntarei a ela amanhã. Gostaria de poder conhecê-la melhor, disse Aidarro. Você vai evitá-la, disse Leto. E isso é uma ordem. Vi não é para você. Sempre soube que havia bruxas, disse Aidarro. Sua avó era uma. Ele virou-se nos calcanhares, e sem pedir permissão para sair, caminhou de volta por onde tinha vindo. Como ele parece um menino, pensou Leto, observando a rigidez nas costas de Aidarro. O homem mais velho do nosso universo e o mais jovem, ambos num só corpo. Capítulo 36. O profeta não se desvia com ilusões de passado, presente e futuro. A fixação da linguagem determina distinções muito lineares. Os profetas guardam a chave da fechadura que existe na linguagem. A imagem mecânica permanece apenas uma imagem para eles. Este não é um universo mecânico. A progressão linear de eventos é imposta pelo observador. Causa e efeito. Isso não é tudo. O profeta pronuncia as palavras fatídicas. Você vislumbra uma coisa destinada a ocorrer. Mas o instante profético libera algo de infinito prodígio e poder. O universo sofre uma mudança fantasmagórica e assim o sábio profeta oculta a realidade por trás de rótulos cintilantes. O não iniciado então acredita que a linguagem profética é ambígua. O ouvinte desconfia do mensageiro profético. O instinto lhe diz como a pronúncia embota o poder de tais palavras, e os melhores profetas o levam através de uma cortina e deixam que você olhe por si mesmo. Os diários roubados. Leto falou com Moneio usando a voz mais fria que jamais usará. O Duncan me desobedece. Encontravam-se na sala elevada, feita de pedra dourada, no topo da torre sul da cidadela. Era o terceiro dia desde o festival decenal de On. Um portal aberto ao lado dele revelava a luz implacável do meio-dia no Sarier. O vento fazia um som ululante através da abertura, erguendo poeira e areia, que faziam com que Moneio mantivesse as pálpebras semicerradas. Leto parecia não notar essa irritação. Olhava para o Sarier, onde o ar estava vivo com os movimentos do calor. O distante fluir das dunas sugeria uma mobilidade na paisagem que somente seus olhos observavam. Moneio encontrava-se imerso nos odores rançosos do seu próprio medo, sabendo que o vento transmitia a mensagem desses odores aos sentidos de Leto. Os preparativos para o casamento tinham perturbado as oradoras peixes. Tudo era paradoxal, lembrando a Moneio alguma coisa que o imperador Deus dissera nos primeiros dias de sua ligação. O paradoxo é um indicador que lhe pede para olhar além dele. Se os paradoxos o incomodam, isso revela seu profundo desejo de absolutos. O relativista trata os paradoxos como meramente interessantes, talvez divertidos ou mesmo, que pensamento terrível, educativos. Você não responde, disse Leto. Ele se voltou de sua observação do Sarier e focalizou o peso de suas atenções sobre Moneio. Moneio só podia encolher os ombros. Quão próximo estará o verme? Perguntou-se. Já reparara que o retorno de On para a cidadela algumas vezes despertava o verme. Nenhum sinal daquela horrível mudança no imperador Deus se revelara ainda, mas Moneio podia senti-la. Será que o verme poderia chegar sem aviso? Acelere os preparativos para o casamento, disse Leto. Faça-o acontecer assim que seja possível. Antes de testar Siona, Leto ficou em silêncio por um momento, e então, não.
Que vai fazer quanto ao Duncan? Que desejaria que eu fizesse, senhor? Eu disse a ele que não fosse ver Norei, que a evitasse. Eu lhe disse que era uma ordem. Ela tem simpatia por ele, senhor, nada mais. Por que motivo ela teria simpatia por ele? Ele é um gola, não possui ligação com nossa época, não tem raízes. Ele tem raízes tão profundas quanto as minhas. Mas ele não sabe disso, senhor. Está discutindo comigo, Moneio? Moneio recuou meio passo, consciente de que isso não afastava do perigo. Oh, não, senhor. Mas sempre tento lhe dizer com sinceridade o que realmente acredito estar acontecendo. Vou dizer a você o que está acontecendo. Ele a está cortejando. Mas é ela que toma a iniciativa dos encontros, senhor. Então você sabia disso? Não sabia que fora terminantemente proibido, senhor. Leto falou com uma voz meditativa. Ele é hábil com as mulheres, Moneio, extraordinariamente hábil. Ele vê dentro da alma delas e as faz realizarem o que quer. Tem sido sempre assim com os Duncans. Não sabia que tinha proibido todos os encontros entre eles, senhor. A voz de Moneio era quase estridente. Ele é mais perigoso que qualquer um dos anteriores. E um sinal dos nossos tempos. Senhor, os Tleilaxu ainda não têm pronto um sucessor para ele. E nós precisamos deste. O Senhor mesmo disse isso. E um paradoxo que não entendo, mas o Senhor disse. Quanto tempo até que possa vir um substituto? No mínimo 1 ano, Senhor. Devo indagar-lhes quanto a uma data específica. Faça isso hoje. Ele pode ouvir a respeito, Senhor. O anterior ouviu. Não quero que aconteça desse modo, Moneio. Eu sei, Senhor. E não me atrevo a falar a respeito disso com Norei. O Duncan não é para ela. E no entanto não posso feri-la. A última frase foi quase um lamento. Moneio ficou em silêncio, admirado. Não pode perceber isso. Exigiu Leto. Moneio, ajude-me. Percebo que é diferente com Norei. Mas não sei o que fazer. Que é diferente? A voz de Leto tinha um tom penetrante que varou Moneio. Falo de sua atitude em relação a ela, senhor. E diferente de tudo o que já vi no senhor. Moneio notou os primeiros indícios, um contorcer das mãos do Imperador Deus, o início de um embaçamento em seus olhos. Deuses! O verme está vindo. Sentia-se totalmente exposto. Uma simples pancada daquele grande corpo o esmagaria de encontro à parede. Devo apelar para o seu lado humano. Senhor, disse Moneio, li os relatos e ouvi suas próprias palavras a respeito do seu casamento com sua irmã Ganima. Se ao menos ela estivesse comigo agora, disse Leto. Ela nunca foi sua mulher, senhor. Que está sugerindo? O contorcer das mãos de Leto tornou-se uma vibração espasmódica. Ela era, quero dizer, senhor, que Ganima era mulher de Arcauada. E claro que era. Todos vocês Atreides descendem deles. Há alguma coisa que não me tenha dito, senhor? Seria possível que, isto é, com Vinorei, os senhores pudessem procriar? As mãos de Leto tremiam tão fortemente que Moneio se admirava de que ele não percebesse. Os grandes olhos azuis ficaram ainda mais vidrados. Moneio recuou outro passo em direção às escadarias, que levavam para baixo e para fora desse lugar mortalmente perigoso. Não me pergunte quanto a possibilidades, disse Leto, e sua voz parecia sinistramente distante, perdida em algum lugar entre as camadas do passado. Nunca mais, senhor, disse Moneio. Ele se curvou, recuando até ficar a apenas um passo da porta. Falarei com Norei, senhor, e com o Duncan. Faça o que puder. A voz de Leto já estava muito distante, naquelas camadas interiores onde apenas ele podia penetrar. Lentamente Moneio saiu pela porta, fechou-a atrás de si e colocou as costas contra ela, tremendo. Ah, desta vez foi perto, mais perto que em qualquer outra. Mas o paradoxo permanecia. Para onde ele apontaria? Qual seria o significado das estranhas e dolorosas decisões do Imperador Deus? Que teria atraído o verme que era Deus? Um som pulsante soou de dentro do ninho de Leto, uma batida surda contra a pedra. Moneio não se atreveu a abrir a porta para investigar. Afastou-se da superfície que refletia aquela pavorosa batida e desceu as escadarias com cautela, não se atrevendo a respirar normalmente até alcançar o solo e aguarda a oradora peixe que lá esperava. Ele está perturbado? Perguntou ela, olhando escada acima. Moneio assentiu. Ambos podiam ouvir as pancadas perfeitamente. Que o perturba? Perguntou a guarda. Ele é Deus e nós somos mortais, disse Moneio. Essa era uma resposta que geralmente satisfazia as oradoras peixes, mas agora novas forças se encontravam em ação. Ela olhou diretamente para ele e Moneio viu o treinamento, homicida a ponto de emergir em suas feições suaves. Era uma mulher relativamente jovem, com cabelos castanhos avermelhados, rosto geralmente dominado por um nariz arrebitado e por lábios grossos, mas agora seus olhos eram duros e indagadores. Somente um tolo daria as costas àquele olhar. Eu não o perturbei, disse Moneio. É claro que não, concordou ela.
Sua expressão suavizou-se um pouco. Mas gostaria de saber quem ou o que o fez. Creio que ele está impaciente com seu casamento, disse Moneio. Acho que isso é tudo. Então antecipe a data, disse ela. E exatamente isso que eu vou fazer. Moneio virou-se e saiu apressado pelo corredor em direção à sua própria área da cidadela. Deuses! As oradoras peixes estavam se tornando tão perigosas quanto o próprio imperador Deus. Aquele estúpido Duncan colocou-nos a todos em perigo. E Vinorei. Que deve ser feito com relação a ela? Capítulo 37. O padrão das monarquias e sistemas semelhantes contém uma mensagem de valor para todas as formas políticas. Minhas memórias asseguram-me que governos de todo tipo podem lucrar com essa mensagem. Os governos só podem ser úteis aos governados enquanto são restritas às tendências inerentes no sentido de uma tirania. As monarquias possuem algumas boas qualidades. Podem reduzir o tamanho e a natureza parasitária da burocracia. Podem tomar decisões rápidas, quando necessário. Encaixam-se numa necessidade humana ancestral, tribal, feudal, de hierarquia paternalista, onde cada pessoa conhece seu lugar. É valioso conhecer o seu lugar, mesmo que esse lugar seja temporário. É exasperante ser mantido numa posição contra a vontade. É por isso que eu ensino a respeito da tirania da melhor maneira que posso, através do exemplo. Mesmo que vocês estejam lendo estas palavras após a passagem de éons, minha tirania não terá sido esquecida. Meu caminho dourado assegura isso. E, conhecendo minha mensagem, espero que vocês sejam extraordinariamente cuidadosos quanto aos poderes que delegam a qualquer governo. Os diários roubados. Leto preparou-se com paciente cuidado para seu primeiro encontro com Siona desde que ela fora banida, na infância, para as escolas de oradoras peixes da cidade festival. Ele disse a Moneio que iria vê-la na pequena cidadela, uma torre de observação que havia construído no Sarier Central. O lugar fora escolhido para proporcionar a visão do antigo, do novo e dos lugares intermediários. Não havia estradas para a pequena cidadela. Os visitantes chegavam de tóptero. Leto ia para lá como que por mágica. Com as próprias mãos, nos primeiros dias de sua ascensão, Leto usará uma máquina Ishiana para escavar um túnel secreto sob o Sarier, até sua torre, fazendo todo o trabalho ele mesmo. Naqueles dias, uns poucos vermes da areia selvagens ainda vagavam pelo deserto. Ele revestira o seu túnel com paredes maciças de sílica fundida e escrutara incontáveis bolhas de água em suas camadas exteriores para repelir os vermes. O túnel antecipara seu crescimento máximo e as exigências de uma carreta real que, até então, fora apenas um fragmento de suas visões. Nas horas anteriores à aurora do dia dedicado a Siona, Leto desceu para a cripta e deu ordens à guarda para que não fosse perturbado por ninguém. Sua carreta correu através de um dos aros escuros da cripta, onde ele abrirá um portal oculto, emergindo na pequena cidadela menos de uma hora depois. Uma de suas maiores delícias era sair sozinho para a areia. Sem carreta, apenas seu corpo pré-verme para carregá-lo. A areia o roçava de modo deliciosamente sensual e o calor provocado por sua passagem através das dunas, a primeira luz da aurora, lançava uma esteira de vapor que lhe exigia continuar em movimento. Parou apenas ao encontrar um bolsão relativamente seco, a uns 5 quilômetros de distância. Deixou-se ficar lá, no centro de uma inconfortável umidade deixada pelo orvalho residual, o corpo bem do lado de fora da sombra projetada pela torre, a qual se estendia para ele a partir do leste, através das dunas. Dessa distância, os 3.000 metros de altura da torre podiam ser vistos como uma agulha impossível golpeando o céu. Somente a união inspirada dos comandos de Leto e da imaginação Ishiana haviam tornado viável essa estrutura. Com 150 metros de diâmetro, a torre acomodava-se sobre fundações que mergulhavam tão profundamente na areia quanto ela se erguia acima. A mágica do plasteel e das ligas superleves mantinham-na flexível ao vento e resistente à ação abrasiva da areia. Leto gostava tanto desse lugar que racionava suas visitas, organizando uma longa relação de regras pessoais que tinham de ser preenchidas. As regras resumiam-se numa grande necessidade. Por alguns momentos, enquanto estava lá, ele pôde libertar-se de algumas cargas do caminho dourado. Moneio, o bom e confiável Moneio, cuidaria para que Siona chegasse bem ao cair da noite, e Leto teria um dia inteiro para relaxar e pensar. Para brincar e fingir que não tinha preocupações, para beber o alimento bruto da terra num frenesi de apetite que ele nunca se poderia permitir em On ou na cidadela. Naqueles lugares, ele estava confinado a mergulhos furtivos através de passagens estreitas, tendo apenas a cautela presciente para o impedir de topar com bolsões de água. Aqui, entretanto, podia correr através da areia e por dentro dela, alimentar-se e se sentir forte. A areia esmagou-se abaixo dele enquanto ele rolava, flexionando o corpo num puro gozo animal. Podia sentir seu lado verme sendo restaurado, uma sensação elétrica que enviava mensagens de saúde através dele. O sol encontrava-se agora bem acima do horizonte, pintando uma linha dourada sobre um dos lados da torre. Havia o cheiro de poeira no ar e o odor de distantes plantas espinhudas que haviam respondido aos vestígios de orvalho na manhã. Suavemente a princípio, depois com mais rapidez, ele descreveu um largo círculo em torno da torre,
pensando em Siona enquanto fazia. Não podiam ocorrer mais atrasos. Ela tinha de ser testada, e Moneio sabia disso tanto quanto Leto. Ainda naquela manhã, Moneio dissera: Senhor, existe uma violência terrível guardada dentro dela. Ela está começando a se viciar em adrenalina, dissera Leto. E hora do escaldamento. Hora do quê, senhor? E uma expressão muito antiga. Significa que Siona deve ser submetida a uma privação completa. Deve passar pelo choque da carência. Oh, percebo. Ao menos dessa vez, Leto notou que Moneio estava mesmo vendo. Ele passará pelo seu escaldamento. Os jovens são geralmente incapazes de tomar decisões difíceis, a menos que essas decisões estejam associadas à violência imediata e ao consequente fluxo de adrenalina, explicará Leto. Moneio mantivera-se num silêncio reflexivo, relembrando então, e um grande perigo. Essa é a violência que está vendo em Siona. Até mesmo as pessoas mais velhas podem prender-se a ela, mas os jovens se entregam. Enquanto circundava a torre à luz crescente do dia, apreciando ainda mais a sensação que a areia lhe proporcionava na medida em que ia secando, Leto pensava a respeito dessa conversa. Diminuiu a velocidade de sua passagem através da areia e o vento atrás dele trouxe às suas narinas humanas o cheiro do oxigênio exalado e o odor do pó de pedra aquecido. Ele inalou profundamente, erguendo sua consciência ampliada até outro nível. Esse dia preliminar tinha um propósito múltiplo. Ele pensava no encontro que se avizinhava da maneira como o antigo toureiro teria julgado seu primeiro exame do adversário chifrudo. Siona possuía sua própria versão dos chifres, embora Moneio pudesse certificar-se de que ela não traria armas físicas para esse encontro. No entanto, Leto tinha de estar certo de conhecer cada força e cada fraqueza de Siona. E teria de criar suscetibilidades especiais sobre ela sempre que fosse possível. Ela precisava ser preparada para o teste, seus músculos psíquicos paralisados por grampos bem plantados. Pouco depois do meio-dia, seu lado verme saciado, Leto retornou à torre, arrastou-se para cima de sua carreta e se ergueu nos suspensores até o ápice, onde um portal se abria apenas ao seu comando. Pelo resto do dia ele ficou lá naquele ninho, pensando, tramando. O esvoaçar das asas de um ornitóptero, sussurrando no ar logo ao cair da noite, assinalou a chegada de Moneio. Fiel Moneio. Leto fez com que a plataforma de pouso se estendesse de seu ninho e o tóptero deslizou para ela com as asas em concha, pousando suavemente. Ele olhou através da escuridão que se adensava. Siona emergiu e correu em direção a ele, temerosa dessa altura desprotegida. Usava um manto branco sobre um uniforme negro sem insígnias. Deu um rápido olhar para trás ao parar na entrada da torre e então voltou sua atenção para Leto, que esperava na carreta, bem no centro do ninho. O tóptero decolou, mergulhando na escuridão. Leto deixou o portal aberto e a plataforma estendida. Existe uma sacada do outro lado da torre, ele disse. Iremos para lá. Por quê? A voz de Siona era pura suspeita. Disseram-me que é um lugar frio. E de fato há uma sensação de frio em minha face quando eu a exponho à brisa deste lugar. A curiosidade a trouxe mais para perto dele. Leto fechou o portal atrás dela. A visão noturna desta sacada é magnífica, disse Leto. Por que estamos aqui? Porque aqui não seremos ouvidos. Ele virou-se em sua carreta e se deslocou silenciosamente para a sacada. Uma fraca iluminação oculta dentro do ninho revelava seus movimentos. Ouviu que ela o seguia. A sacada era um meio anel no arco sudeste da torre, com um etéreo balaústre correndo à altura do peito em torno do perímetro. Siona caminhou até o balaústre e olhou em volta para aquela extensão de terra. Leto sentiu sua receptividade expectante. Alguma coisa seria dita ali, e somente para os ouvidos dela. O que quer que fosse ela iria ouvir e responderia a partir do poço de seus próprios motivos. Leto olhou por sobre ela em direção à extremidade do Sarier, onde a muralha artificial de sua fronteira não passava de uma linha chata e baixa vista dali, quase invisível à luz da primeira lua que se erguia sobre o horizonte. Ele ampliou sua visão, identificando o distante movimento de um comboio vindo de On, o brilho baço das luzes de veículos de tração animal caminhando ao longo da estrada elevada em direção à vila de Tabur. Podia relembrar em sua memória a imagem do vilarejo aninhado entre as plantas que cresciam numa área úmida ao longo da base interior da muralha. Seus fremen de museu cultivavam tamareiras, altas gramíneas e até mesmo hortas por lá. Não era como nos velhos tempos, quando qualquer lugar habitado, até mesmo uma minúscula depressão com algumas plantas rasteiras alimentadas por uma única cisterna dotada de armadilha de vento, poderia parecer luxuriante quando comparada com as areias sem fim. A vila de Tabur era um paraíso em comparação com o Siettar. Todos no vilarejo sabiam que bem além da muralha da fronteira do Sarier se encontrava o rio Aidarro, deslizando para o sul numa longa linha reta que estaria prateada agora, à luz da lua. Os fremen de museu não podiam subir a íngreme face da muralha, mas sabiam que a água estava lá. A terra sabia também. Se um habitante de Tabur colocasse o ouvido contra o solo, ouviria a terra lhe falando com som de distantes corredeiras. Haveria pássaros noturnos ao longo da barragem agora, pensou Leto, criaturas que viveriam sob a luz do sol em qualquer outro mundo. Duna exercera sua magia evolutiva sobre eles,
que ainda viviam à mercê do Sarier. Leto vira os pássaros lançarem sombras fracas sobre a água e, quando eles mergulhavam para beber, produziam ondulações que o rio apagava. Mesmo a essa distância, Leto sentia o poder da água longínqua, uma coisa vigorosa vinda de seu passado, que se afastava dele como a corrente fluindo para o sul nas extensões de fazendas e florestas. A água descia através de colinas ondulantes, ao longo das margens de uma abundante vida vegetal que substituíra todo o deserto de Duna, exceto por esse último lugar, esse Sarier, esse santuário do passado. Leto lembrava-se do impulso rosnante das máquinas ixianas que haviam imposto à paisagem esse curso de água. Parecia ter sido pouco tempo atrás, pouco mais de 3.000 anos. Siona remexeu-se e olhou para trás, mas Leto permanecia em silêncio, sua atenção fixa além dela. Uma pálida luz de cor âmbar brilhava acima do horizonte, reflexo de uma cidade em nuvens distantes. Pela direção e pela distância, Leto sabia ser a cidade de Valport, transplantada para um clima mais quente, ao sul de sua antiga e austera localização, sob a fria e enviesada luz do norte. O brilho da cidade era como uma janela para o passado. Ele sentia um raio daquela luz golpeando através de seu peito, ultrapassando a espessa e escamosa membrana que lhe substituíra a pele humana. Eu sou vulnerável, pensou. E no entanto sabia ser o senhor desse lugar. E o planeta era o senhor dele. Eu sou parte dele. Ele devorava o solo diretamente, rejeitando apenas a água. Sua boca e seus pulmões humanos haviam sido relegados a respirarem apenas o suficiente para sustentar o vestígio de humanidade que lhe restava, e para falar. Leto disse para Siona, que estava de costas, gosto de falar e tenho horror ao dia em que não mais serei capaz de manter uma conversa. Com certa desconfiança, ela se voltou, olhando para ele à luz do luar, um desgosto muito óbvio em sua expressão. Concordo em que, aos olhos de muitos humanos, eu sou um monstro. Por que estou aqui? Direto ao ponto. Ela não se desviaria. A maioria dos Atreides tinha sido assim, ele pensou. Era uma característica que procurava manter ao fazê-los procriar. Revelava um forte senso de identidade interior. Preciso descobrir o que o tempo fez com você, ele disse. Por que precisa saber disso? Há um pouco de medo na voz dela, pensou ele. Pensa que vou interrogá-la a respeito de sua tola rebelião e dos nomes de seus companheiros sobreviventes. Como ele permanecesse quieto, ela perguntou, pretende me matar do modo como matou meus amigos? Então ela ouviu a respeito da luta na embaixada. E presume que eu sei tudo a respeito de suas antigas atividades na rebelião. Moneio andou instruindo-a, maldito. Bem, eu teria feito o mesmo em tais circunstâncias. Você é realmente um deus? Perguntou ela. Não entendo porque meu pai acredita nisso. Ela tem algumas dúvidas, pensou ele. Ainda disponho de espaço para manobrar. As definições variam, respondeu ele. Para Moneio eu sou um deus, e isso é uma verdade. Um dia você foi humano. Ele começou a apreciar os saltos da inteligência de Siona. Ela tinha aquela curiosidade segura que era a marca dos Atreides. Você está curiosa quanto a mim, ele disse. O mesmo comigo, estou curioso quanto a você. Que o faz pensar que estou curiosa? Você costumava me observar cuidadosamente quando era criança. Vejo o mesmo olhar em seus olhos esta noite. Sim, tenho imaginado como é ser como você. Ele a observou por um momento, notando como a luz do luar desenhava sombras sobre os olhos dela, ocultando-os. Podia imaginar que os olhos de Siona fossem de azul total como os seus, o azul do vício da especiaria. Com esse acréscimo imaginário, Siona guardava curiosa semelhança com sua irmã Gani, morta há muito tempo. Eram os contornos do rosto dela e a disposição de seus olhos. Quase disse isso a Siona, depois achou melhor não fazê-lo. Você come comida humana? Perguntou ela. Por longo tempo, depois que coloquei a pele da truta da areia, senti meu estômago com fome. Ocasionalmente, tentava ingerir alimento. Meu estômago geralmente o rejeitava. Os cílios da truta da areia propagavam-se por toda parte em minha carne humana. Comer tornou-se uma coisa incômoda. Atualmente, costumo ingerir apenas substâncias secas que por vezes contêm um pouquinho de especiaria. Você come melange? Às vezes. Mas não possui mais apetites humanos. Eu não disse isso. Ela olhou para ele com expectativa. Leto admirava o modo como ela deixava que as questões não respondidas funcionassem em seu favor. Ela era brilhante e aprenderá muito em sua curta vida. A fome do estômago era um sentimento terrível, uma dor que eu não conseguia aliviar. Então eu corria pelas dunas como uma criatura insana. Você corria. Minhas pernas eram mais longas em relação ao meu corpo naqueles dias. Eu podia caminhar com muita facilidade. Mas a dor da fome nunca me abandonava. Creio que era a fome da minha humanidade perdida. Ele notou nela o início de uma simpatia relutante, o questionamento. Ainda sente essa dor? Agora é apenas uma ligeira ardência. Esse é um dos sinais de minha metamorfose final. Dentro de mais alguns séculos terei voltado para a areia. Ele viu os punhos dela se contraírem.
Por quê? Ela exigiu saber. Por que fez isso? Essa mudança não é de todo ruim. Hoje, por exemplo, está muito agradável. Sinto-me bem jovial. Há mudanças que não podemos ver, ela disse. Sei que deve haver. Relaxou as mãos. Minha visão e minha audição tornam-se extremamente agudas, mas não o meu tato. Exceto pelo rosto, não sinto as coisas do modo como sentia outrora. Isso me faz falta. Novamente ele notou nela simpatia relutante, um impulso em direção a uma compreensão empática. Ela queria saber. Quando se vive tanto tempo, ela disse, como se sente a passagem do tempo? Será que ele se acelera à medida que os anos passam? Essa é uma coisa estranha, Siona. O tempo às vezes passa correndo por mim, às vezes se arrasta. Gradualmente, à medida que conversavam, Leto foi diminuindo a iluminação oculta de seu ninho e movendo a carreta para mais perto de Siona. Agora ele desligou as luzes, deixando apenas a lua. A frente de seu carro projetava-se da sacada, seu rosto a apenas 2 metros de Siona. Meu pai me disse que, quanto mais velho você se torna, mais lentamente o tempo passa. Foi isso que disse a ele? Testando a veracidade das minhas palavras, pensou ele. Então ela não é uma reveladora da verdade. Todas as coisas são relativas, mas, comparado ao sentido humano do tempo, isso é verdade. Por quê? Tem relação com aquilo em que me tornei. No fim, o tempo vai parar para mim e eu estarei congelado como uma pérola apanhada no gelo. Meus novos corpos se dispersarão, cada qual com uma pérola oculta em seu interior. Ela virou-se, olhando na direção oposta a ele, perscrutando o deserto e falando sem olhar para trás. Quando falo com você aqui na escuridão, quase consigo esquecer quem você é. Foi por isso que escolhi esta hora para o nosso encontro. Mas por que este lugar? Porque é o último lugar em que posso me sentir em casa. Siona virou as costas para o balaústre, apoiando-se nele e olhando para Leto. Quero vê-lo. Ele acendeu todas as luzes do ninho, inclusive os ofuscantes globos luminosos brancos ao longo da borda exterior do teto da sacada. À medida que as luzes se acendiam, um escudo transparente chiano escorregava para fora de um recesso na parede e fechava a sacada atrás de Siona. Ela sentiu aquilo mover-se atrás dela e se espantou, mas assentiu como se entendesse. Pensava que aquilo fosse uma defesa contra um ataque qualquer. Não era, servia apenas para evitar os insetos noturnos. Siona olhou para Leto, percorrendo o corpo dele com o olhar, parando nos tocos que tinham sido suas pernas, voltando então a atenção para os braços e as mãos, para o rosto. Suas histórias oficiais nos dizem que todos os Atreides são descendentes de você e de sua irmã Ganima. A história oral discorda. A história oral está correta. Seu ancestral foi Ar-Kawada. Gani e eu nos casamos apenas no nome, um movimento para consolidar o poder. Como seu casamento com essa mulher Ishiana. Isto é diferente. Vai ter filhos com ela? Nunca fui capaz de ter filhos. Escolhi esta metamorfose antes que isso fosse possível. Você era uma criança, então, ela apontou, virou isto? Nada entre as duas coisas. Como uma criança sabia o que escolher? Eu era uma das crianças mais velhas que o universo já viu. Gani era outra. Aquela história sobre suas memórias ancestrais. Uma história verdadeira. Estamos todos aqui. A história oral não concorda. Ela virou-lhe as costas e ficou rígida. Uma vez mais, Leto sentiu-se fascinado por este gesto humano, a rejeição unida à vulnerabilidade. Daí a pouco ela se voltou, concentrando seu olhar nas feições dentro das dobras do capuz de truta da areia. Você tem a aparência dos Atreides, ela disse. Cheguei a essa conclusão tão honestamente quanto você. Você é tão velho, por que não tem rugas? Nada com relação à minha parte humana envelhece do modo habitual. Foi por isso que fez essa coisa consigo mesmo? Para ter vida longa? Não. Não vejo por que motivo alguém poderia fazer tal escolha, murmurou ela. E depois, mais alto, jamais conhecer o amor. Você está bancando a tola. Ele disse. Não quer dizer amor, quer dizer sexo. Ela encolheu os ombros. Pensa que a coisa mais importante a que renunciei foi o sexo? Não, a maior perda foi algo muito diferente. O quê? Indagou ela com relutância, traindo quão profundamente isso a sensibilizava. Não posso caminhar entre meus semelhantes sem que eles notem. Eu não sou mais um de vocês. Estou sozinho. Amor. Muitas pessoas me amam, mas minha forma nos mantém afastados. Estamos separados, Siona, por um abismo que nenhum outro humano se atreve a cruzar. Nem a sua mulher Ishiana. Sim, ela o faria se pudesse, mas não pode. Não é uma Atreides. Quer dizer que eu poderia. Ela tocou o peito com o dedo. Se houvesse uma quantidade suficiente de trutas da areia por aí. Infelizmente, todas elas envolvem a minha carne. Se eu morresse, contudo. Ela sacudiu a cabeça horrorizada com o pensamento. A história oral diz a verdade, ele disse. E nunca devemos nos esquecer de que você acredita na história oral.
Ela continuou a sacudir a cabeça de um lado para o outro. Não há qualquer segredo quanto a isso, disse ele. Os primeiros momentos da transformação é que são críticos. Sua consciência deve mergulhar para dentro e para fora simultaneamente, tornando-se una com o infinito. Eu poderia fornecer-lhe suficiente melange para que conseguisse isso. Dada uma quantidade suficiente de especiaria, você pode sobreviver àqueles terríveis primeiros momentos, e a todos os outros momentos. Ela estremeceu incontrolavelmente, seu olhar fixo nos olhos dele. Sabe que estou lhe dizendo a verdade, não sabe? Ela assentiu com a cabeça e inspirou fundo de modo trêmulo. Depois perguntou, por que fez isso? A alternativa era muito mais terrível. Que alternativa? Com o tempo, você poderá entendê-la, tal como Monet a entendeu. Seu maldito caminho dourado. Maldito não. Muito sagrado. Pensa que sou uma tola que não pode. Penso que lhe falta experiência, mas que possui uma grande capacidade de cujo potencial nem mesmo você suspeita. Ela respirou fundo 3 vezes e então recuperou um pouco da compostura. Se não pode unir-se sexualmente a Xiana, então, criança, por que insiste em não me entender? Não se trata de sexo. Antes de Vi, eu não tinha com quem formar um par. Não havia ninguém como eu. Em todo o vazio cósmico, eu era único. Ela é, como você. Deliberadamente. Os Ishianos a fizeram desse modo. Fizeram-na. Não seja uma idiota completa. Retrucou ele. Ela é a essência da armadilha para deuses. Mesmo a vítima não pode rejeitá-la. Por que me diz essas coisas? Sussurrou ela. Você roubou 2 cópias dos meus diários, ele disse. Você leu as traduções da corporação e já sabe o que poderia me apanhar. Então sabia? Ele viu o atrevimento retornar ao olhar dela, um sentimento de seu próprio poder. E claro que você sabia, ela disse, respondendo sua própria pergunta. Era o meu segredo, ele disse. Não imagina quantas vezes eu amei um companheiro e vi esse companheiro me escapar. Como seu pai está me escapando agora. Você o ama. E amei sua mãe. Algumas vezes eles se vão rapidamente, outras vezes com agonizante lentidão. A cada vez eu fico destroçado. Posso bancar o empedernido e tomar as decisões necessárias, mesmo decisões que causam a morte, mas não posso escapar ao sofrimento. Por muito, muito tempo, aqueles diários que roubou dizem a verdade. Essa foi a única emoção que conheci. Ele viu a umidade nos olhos dela, mas a linha do maxilar ainda revelava uma decisão firme. Nada disso lhe dá o direito de governar. Leto suprimiu um sorriso. Finalmente alcançavam a raiz da rebelião de Siona. Por que direito? Onde está a justiça em meu governo? Ao impor minhas leis sobre eles, usando o peso do braço das oradoras peixes, estarei sendo justo para com o impulso evolutivo da humanidade? Conheço todo o cântico da evolução, a ladainha e as frases de efeito. Em nenhum lugar você vê sua mão rebelde no poder que eu mantenho, disse ele. A juventude dela ainda exigia o seu momento. Nunca o escolhi para me governar, disse ela. Mas você me dá forças. Como? Opondo-se a mim. Eu afio minhas garras em gente como você. Ela deu uma rápida olhada nas mãos dele. Figura de linguagem, explicou ele. Assim, finalmente o ofendi, ela disse, ouvindo apenas a raiva nas palavras e no tom de voz. Você não me ofendeu. Somos parentes e podemos falar asperamente um com o outro dentro da família. O fato é que eu tenho mais a temer de você do que você de mim. Isso a deixou desconcertada, mas apenas por um momento. Ele viu a crença enrijecer-lhe os ombros, e então a dúvida. Ela baixou o queixo e olhou para cima em direção a ele. O que o grande Deus Leto poderia temer de mim? Sua violência ignorante. Está me dizendo que é fisicamente vulnerável. Não vou avisá-la de novo, Siona. Há limites aos jogos de palavras que podemos fazer. Você e os Ishianos sabem que aqueles a quem amo é que são fisicamente vulneráveis. Logo, a maior parte do Império vai saber disso. É o tipo de informação que viaja com rapidez. E todos se perguntarão que direito tem de governar. Havia uma satisfação na voz dela que fez subir em Leto uma raiva abrupta. Achou difícil controlá-la. Esse era um lado das emoções humanas que ele detestava. Regozijar-se com a desgraça alheia. Demorou algum tempo antes que ele se atravesse a responder, então resolveu golpear através das defesas dela até atingir a parte vulnerável que já tinha visto. Eu governo pelo direito da solidão, Siona. Minha solidão é em parte liberdade e em parte escravidão. Ela diz que não posso ser comprado por nenhum grupo humano. Minha escravidão a vocês diz que servirei a todos com o melhor das minhas habilidades. Mas os Ishianos o pegaram. Ela disse. Não, eles me deram uma dádiva que me fortalece. Ela o enfraquece. Isso também, admitiu ele. Mas forças muito poderosas ainda me obedecem. Oh, sim, concordou ela. Eu entendo isso. Você não entende. Então tenho certeza de que vai me explicar, desafiou ela.
Ele falou tão suavemente que ela teve de se inclinar para mais perto dele a fim de ouvir. Não existem outros, de espécie alguma, em parte alguma, que possam me atrair para coisa alguma, para compartilhar alguma coisa, para assumir compromissos ou mesmo para a menor tentativa de criar outro governo. Eu sou o único. Nem mesmo essa mulher haitiana pode. Ela é tão semelhante a mim que não me enfraqueceria desse modo. Mas quando a embaixada haitiana foi atacada, ainda posso ser irritado pela estupidez. Ela olhou zangada, franzindo a testa. Leto julgou ser esse um bonito gesto naquela situação, inteiramente inconsciente. Sabia que a tinha feito pensar. E estava certo de que ela nunca antes considerará o fato de que ser único implicasse algum direito. Ele olhou para a silenciosa irritação dela, dizendo: nunca antes houve um governo exatamente como o meu. Em toda a nossa história. Sou responsável apenas perante mim mesmo, extraindo um pagamento completo por aquilo que sacrifiquei. Sacrificou, disse ela com sarcasmo, mas ele ouviu as dúvidas implícitas. Cada déspota diz alguma coisa semelhante. Ela continuou. Você é responsável apenas perante você mesmo. O que torna cada coisa viva a minha responsabilidade. Eu zelo por vocês através destes tempos. Através de que tempos? Os tempos que poderiam ter sido e não são mais. Ele notou indecisão nela. Ela não confiava em seus instintos, em suas habilidades de previsão não treinadas. Podia dar um salto ocasional, como acontecerá ao roubar os seus diários, mas a motivação para o salto se perdia na revelação consequente. Meu pai diz que você pode ser muito hábil com as palavras. E ele deve saber. Mas existe um tipo de conhecimento que só se pode adquirir através da participação. Não há meios de aprender simplesmente se levantando, olhando e falando. E isso que ele quer dizer. Você está certa. Não é lógico. E uma luz, um olho que pode ver, mas que não vê a si próprio. Estou cansada de falar, ela disse. Como eu. E pensou, já viu bastante, fiz o bastante. Ela está completamente aberta às suas dúvidas. Como eles são vulneráveis na sua ignorância. Não me convenceu de coisa alguma, ela disse. Não era esse o propósito deste encontro. Qual era o propósito? Verificar se já está pronta para ser testada. Tess. Ela inclinou a cabeça um pouco para a direita e olhou para ele. Não brinque de inocente comigo. Moneio lhe contou e eu digo que você está pronta. Ela tentou engolir em seco e então começou. Que está? Já mandei que Moneio levasse de volta à cidade, disse Leto. Quando nos encontrarmos de novo, você aprenderá realmente de que têmpera é feita.